Claude respondeu: o dia em que um homem descarta sua rainha, ele diz ao mundo inteiro o que ele valoriza. O dia em que um homem descarta sua rainha, ele diz ao mundo inteiro o que ele valoriza. Não ela, nem o que ela construiu ao lado dele. Apenas o trono, a política, a assinatura limpa em um pedaço de papel que apagou 7 anos da vida de uma mulher. Mas eis o que ninguém comenta. Quando ela não volta a mesma. Ela volta como uma tempestade que aprendeu a mirar. Fique até o final desta história. Deixe sua cidade nos comentários e me diga de onde você está assistindo. Porque o que acontece naquela sala do trono vai ser impactante. E eu preciso saber que meu pessoal está por aí. Vamos lá. Os papéis do divórcio chegaram em uma terça-feira. Sarah Fenivalle se lembrava do dia com aquele tipo de clareza feia e precisa. O tipo que a mente reserva para seus piores momentos. A forma como o mensageiro imperial se recusou a olhar em seus olhos. A forma como o selo de cera no envelope já estava ligeiramente rachado da viagem. A forma como suas próprias mãos estavam completamente firmes enquanto o abria. Porque uma parte dela esperava por isso há muito tempo. O rei Alpha Cor Draven, Somoya Bonwanandeshamon Craven, soberano de Vatus, guardião dos territórios da presa noturna, havia dissolvido o casamento deles por decreto real. 7 linhas de linguagem formal. Nenhuma explicação, nenhuma conversa prévia. Apenas o selo do império pressionado na cera escura. E abaixo dele, sua assinatura, com traços duros e angulares. A caligrafia de um homem que escrevia ordens da mesma forma que as dava. Ela ficou na pequena sala de recepção da Casa Segura do Norte, onde estava hospedada nas últimas 3 semanas. A luz do final do outono entrava pelo vidro deformado das janelas antigas, e ela leu o documento 2 vezes. Então ela o dobrou precisamente ao longo de seus vincos originais, e o colocou sobre a mesa, ao lado de sua xícara de chá frio. Ela não chorou. Ela pensou que talvez choraria quando o momento finalmente chegasse. Ela havia passado noites suficientes na ala leste da cidadela da presa noturna, deitada acordada, olhando para o teto de pedra, ouvindo o império se mover e respirar ao seu redor. Enquanto seu marido dormia a 3 portas de distância. Ou não dormia, pois já estava na sala de guerra com seus generais. Ela havia imaginado o fim de seu casamento muitas vezes, naquelas horas silenciosas e escuras. Ela havia ensaiado o luto como um soldado ensaia a retirada, sabendo que ele viria, querendo estar pronta. Mas quando leu o decreto, não sentiu luto. Ela sentiu a clareza fria e específica de uma mulher que finalmente entendeu exatamente onde estava. 7 anos. Ela havia dado a Var 7 anos de sua vida, sua linhagem, o peso político de sua família. Ela esteve ao lado de Caor em 43 eventos de Estado. Memorizou os nomes de cada lorde do conselho, suas esposas e seus filhos mais velhos. Gerenciou a equipe da Casa do Palácio por 2 rotações completas. Manteve as contas administrativas da ala leste com uma precisão que seu intendente-chefe invejava abertamente. Ela esteve presente. Ela foi útil. Ela foi, por todos os padrões mensuráveis, uma boa rainha. E ele a dissolveu em 7 linhas em uma terça-feira. A esposa do zelador da Casa Segura percebeu que algo estava errado. As mulheres sempre percebiam, na experiência de Sarah Fenning. A mulher mais velha apareceu na porta com um olhar no rosto. Um olhar que equilibrava cuidadosamente a preocupação e o conhecimento. O conhecimento de que rainhas não gostavam de intrusões em seus piores dias. Sarah Fenning agradeceu e pediu para ficar sozinha até a manhã seguinte. Ela ficou sentada com o decreto até a vela queimar quase por completo. Então ela pressionou uma mão espalmada contra seu próprio estômago. Exalou lentamente pelo nariz e começou a planejar. 7 meses mudaram uma mulher. Sarah Fenning entendia isso agora com uma especificidade que nunca teria antes. 7 meses carregando uma vida dentro de si haviam alterado a arquitetura de como ela pensava. Como ela se movia, como calculava os riscos. Ela estava menos paciente com encenações. Ela não tinha mais tolerância para salas cheias de homens que falavam longamente sobre força, enquanto não faziam nada que a exigisse. Ela aprendeu, lentamente e sem drama, que o medo era um luxo que não podia se permitir. Porque a criança que carregava também não podia. Ela passou esses 7 meses no norte, não se escondendo. Ela era cuidadosa com essa distinção em sua própria mente.
Ela não estava se escondendo. Ela estava escolhendo quando retornar, em que termos e com que trunfos. Havia uma versão desta história onde Sarah Fennivale saía silenciosamente de Verithus, com seus papéis de divórcio e seu filho ainda não nascido, e desaparecia em uma vida menor em algum lugar, onde o longo alcance do império não chegava. Havia mulheres que fizeram essa escolha. Ela não as julgava por isso. Ela simplesmente não era uma delas. Ela tinha duas coisas que Caor precisava. Ela tinha o herdeiro e tinha os papéis do divórcio que ele enviou, sem a assinatura dela, tecnicamente não ratificados pela lei de sucessão imperial. Até que o selo da rainha confirmasse a dissolução dos direitos dinásticos. Os advogados dele ou ignoraram essa cláusula deliberadamente, ou genuinamente a esqueceram. Ela suspeitava da segunda opção. Cor administrava sua equipe jurídica da mesma forma que administrava todo o resto, com força e a suposição de que os detalhes se resolveriam por si mesmos. Ela também passou esses 7 meses sendo observada de forma muito discreta e cuidadosa. Ela sabia sobre a Aliança Oriental. Ela tinha contatos na capital que ainda enviavam cartas. Uma ex-dama de companhia, 2 lordes do conselho cuja lealdade ao trono era mais transacional do que sentimental, e um velho general que serviu sob seu pai, e considerava o tratamento de Caor a ela um insulto pessoal a uma linhagem que ele respeitava. A partir dessas cartas, ela montou um quadro da situação política do império, com o tipo de paciência que só vem de ter nada além de tempo e clareza. Cor precisava que as fronteiras orientais estivessem seguras. A aliança que ele estava negociando o ligaria à família Varric por meio de um casamento político. Alguma filha de sua propriedade no norte, de 18 anos, selecionada por sua linhagem e sua disposição. O casamento estava programado para ser anunciado na cúpula soberana de inverno. Dali a 6 semanas, um herdeiro por nascer mudava tudo. Não porque Caor faria automaticamente a coisa certa. Sarafene há muito tempo parara de esperar qualquer coisa automática dele. Mas porque as leis de sucessão do império eram explícitas. Porque os lordes do conselho que importavam eram homens profundamente tradicionais, que entendiam que um herdeiro vivo superava uma aliança política. E porque no momento em que ela voltasse pelos portões da cidadela da presa noturna, o cálculo mudaria irrevogavelmente. Ela esperou até estar com 7 meses de gravidez. Porque uma gravidez de 7 meses era inegável. Ninguém poderia murmurar sobre erro de cálculo de datas. Ninguém poderia sugerir que ela errou na cronologia. A criança era visível. O momento era claro. Ela cronometrou seu retorno como um general cronometra o primeiro ataque. Impressionante. A estrada para Verithus levava 3 dias de carruagem. Sarafene passou a maior parte dessas horas no tipo de silêncio que não é pacífico. O silêncio de uma mente que não para de trabalhar. Sua criada, uma jovem prática das províncias ocidentais chamada Dara, que veio com ela para o norte e ficou sem que lhe pedissem, sentou-se à sua frente, com a quietude cuidadosa de alguém que entendia sua empregadora bem o suficiente, para saber quando falar e quando simplesmente estar presente. Na segunda manhã, Dara finalmente disse: "Você não comeu o suficiente." "Eu comi meio pão e um pouco de chá sem açúcar." "Eu não gosto de açúcar no chá." "Você gostava." Dara colocou um embrulho de pano no assento ao lado dela. "Tem queijo duro aí e um pouco de maçã seca. Você não precisa gostar." Sarafene olhou para o embrulho. Então ela o pegou. "Você acha que ele vai te receber?" Dara perguntou. Não com cautela. Dara não era cautelosa perto dela, o que era uma das coisas que Sarafene valorizava nela. "Ele vai me receber." "Não foi isso que eu perguntei." Sarafene mastigou um pedaço de maçã seca e pensou no rosto de Caor Draven. Ela o conhecia melhor do que a maioria das coisas no mundo. Conhecia o ângulo exato de sua mandíbula quando ele estava pensando e tentando não demonstrar. O leve aperto no canto do olho esquerdo que precedia uma decisão que ele já havia tomado, mas ainda não dito em voz alta. A maneira como sua postura mudava quando ele entrava em uma sala que ele decidia que era sua, em vez de uma sala que ele ainda estava calculando. Ela passou 7 anos lendo-o da mesma forma que um navegador lê o céu antes de uma tempestade. "Ele vai me receber," ela disse novamente. "E então, o que quer que ele faça depois disso, é escolha dele." "E se ele tentar te mandar embora?" Sarafene colocou o embrulho de pano em seu joelho. Do lado de fora da janela da carruagem, a floresta de abetos do norte estava rareando.
dando lugar à paisagem mais dura e plana do interior de Veritas, matagal cinzento e muros de pedra, e a ocasional torre distante de uma guarnição imperial. Ele pode tentar, ela disse, pois venha. A cidadela da presa noturna emergiu da paisagem de inverno como sempre fazia. Não gradualmente, mas de uma só vez. Em um momento havia estrada e céu e o horizonte baixo das planícies interiores do império. E então a estrada coroou uma longa e suave elevação, e lá estava ela. Torres de pedra negra contra nuvens cinzentas. A enorme muralha externa com seus reforços de ferro oxidados pelo tempo frio de décadas. A própria cidadela erguendo-se acima das muralhas com a arrogância particular de uma estrutura que nunca duvidou de sua própria permanência. Sarafene não sentira falta dela. Ela pensara às vezes, durante as horas silenciosas no norte, que poderia sentir falta. Que os anos que passou dentro de seus muros teriam se acumulado em algo que parecia pertencimento. Mas a visão dela agora apenas confirmava o que ela entendera desde o dia em que partiu. A cidadela da presa noturna era um lugar de imenso poder e quase nenhum calor. E ela passara 7 anos tentando encontrar calor em seus corredores, porque acreditava que isso era parte de seu propósito. Ela havia terminado com isso. Ela pressionou os dedos contra a porta da carruagem e se permitiu sentir o frio através da madeira. E disse muito baixinho para ninguém em particular: tudo bem. Os portões se abriram sem resistência. Ela havia enviado uma mensagem através de um de seus contatos no conselho. Não para Caor diretamente, mas para o intendente do palácio, um homem cauteloso chamado Warren, que servira a cidadela por 30 anos e cuja lealdade principal era à instituição, em vez de a qualquer indivíduo que a ocupasse. Warren enviou de volta uma resposta de uma única frase, confirmando o recebimento de sua mensagem e nada mais. Ela escolheu interpretar seu silêncio como permissão. A carruagem passou pelos portões externos e entrou no pátio principal da cidadela. Guardas do palácio estavam ao longo das muralhas em suas librés cinza e preta, e mesmo de dentro da carruagem, Sarafene podia vê-los notando a sutil mudança de atenção. Os rápidos olhares laterais, a maneira como a postura de um soldado muda quando algo inesperado entra em seu espaço designado. Ela ouviu a palavra passar entre eles como um vento. A rainha. Não a ex-rainha, não a rainha divorciada, apenas a rainha. A maneira como a pedra, o frio e os anos de memória institucional diziam isso. Porque, independentemente do que o decreto de Caor declarasse, ela havia percorrido esses corredores. E ela havia usado o selo deste império. E os guardas que serviram sob sua administração não esqueciam rapidamente. Dara a ajudou a sair da carruagem com a praticidade objetiva que ela trazia para tudo. E Sarafene ficou no pátio sob a luz cinzenta do inverno. Seu pesado casaco de lã de viagem, seu cabelo preso em um coque simples. Sua barriga de 7 meses cheia e completamente visível. E ela olhou para a entrada da sala do trono e respirou o ar frio de Veritas em seus pulmões. Então ela entrou. A sala do trono da cidadela da presa noturna foi projetada para diminuir. Esse era seu propósito honesto, independentemente do que os registros arquitetônicos afirmassem sobre grandeza e tradição imperial. O teto tinha 30 pés de altura. As colunas eram de pedra negra extraída das montanhas na fronteira norte do império e transportadas para este local com enorme custo e trabalho. O chão era polido até uma superfície tão reflexiva que em certas luzes seu próprio reflexo se movia sob seus pés, como uma segunda pessoa que não tinha escolha a não ser seguir. Cada elemento da sala era calibrado para lembrar a quem entrasse, que eles eram pequenos e que o poder neste espaço não lhes pertencia. Sarafene havia percorrido este salão centenas de vezes. Ela o percorreu de forma diferente agora. Ela ouviu o som da sala mudar quando entrou. Não dramaticamente, não da maneira teatral das histórias, mas da maneira real. A maneira como uma sala grande responde a uma presença inesperada. As conversas pararam. O movimento cessou. A frequência específica do ruído ambiente da corte caiu meio tom, enquanto os corpos se viravam e os olhos se dirigiam para a entrada. Havia talvez 30 pessoas presentes, membros do conselho, funcionários, 2 generais que ela reconheceu. Um punhado de jovens funcionários administrativos que provavelmente nunca a tinham visto antes. Testemunhas suficientes para importar. Caor estava no extremo oposto do salão.
Ele estava ao lado de uma das colunas com dois lordes do conselho. Um mapa desenrolado entre eles em uma mesa portátil. E ela podia dizer, a 40 pés de distância, que ele já havia sido informado de que ela estava ali, porque seu corpo tinha a quietude controlada particular de um homem, que não iria se virar até que decidisse fazê-lo. Ela continuou andando. O som de suas botas no chão polido ecoava no silêncio do teto alto. Ela parou a 12 pés dele e disse, Caor, não vossa majestade, não meu lorde. O nome dele, seco e limpo. A maneira como ela costumava dizer quando estavam sozinhos. E ela ainda acreditava que eram algo um para o outro. Ele se virou. 7 meses era muito tempo no rosto de um homem, quando esse homem estava governando um império em crise política. Havia novas linhas nos cantos de seus olhos, um aperto na mandíbula que sugeria que ele não vinha dormindo bem, e algo na maneira como ele mantinha os ombros que falava de peso acumulado. Ele parecia mais velho. Ele também parecia exatamente como ele mesmo. O cinza prateado de seus olhos, a arquitetura dura de suas feições, a postura de um homem que fora a pessoa mais poderosa em todas as salas em que entrou desde os 23 anos. E nunca se esquecera disso. Seus olhos se moveram do rosto dela para a barriga dela e de volta para o rosto dela. O silêncio na sala era absoluto. Sarafene o observou e o deixou olhar. E manteve sua própria expressão precisamente neutra, porque ela havia praticado isso por 7 meses. A qualidade particular de compostura que não era frieza e não era encenação. Apenas a firmeza de uma mulher que sabia exatamente onde estava. E decidira que isso era o suficiente. Minha esposa, Caor disse finalmente. Os dois lordes do conselho se entreolharam. Ex-esposa, disse um deles, Lord Cedric Bain. Dinheiro antigo e política mais antiga ainda, cuja voz carregava a autoridade automática de um homem que corrigia outras pessoas há 60 anos. Por decreto real, a dissolução é... Lord Vane, a voz de Caor era baixa, não alta. Era assim que ela sabia que o comando nela era real. Você vai esperar. Vane fechou a boca. Caor olhou para ela por um longo momento. Ela sentiu o peso disso, a sensação física real de ser olhada por ele. A maneira como ele olhava para as coisas que estava calculando. E então ele disse, você voltou? Voltei. 7 meses. Sim. Você não respondeu ao decreto. Não, ela disse, não respondi. Outro silêncio. Os generais pararam de fingir que olhavam para o mapa. Os jovens funcionários estavam congelados no lugar, com a paralisia particular de pessoas assistindo a algo acontecer, que elas entendem estar além de seu nível de pagamento. Você deveria ter escrito, Caor disse. Algo se moveu em seu peito com aquilo. Não calor, não perdão. Algo mais duro e mais complicado do que qualquer um dos dois. Você deveria ter falado comigo antes de enviar um mensageiro com um decreto. Poderíamos comparar nossas falhas. Sua mandíbula se contraiu. Você está grávida, ele disse. Seus poderes de observação continuam excelentes. Sarafene. 7 meses, ela disse e manteve a voz firme e os olhos nos dele. Estou carregando seu filho há 7 meses, Caor. Enquanto seu conselho arranjava seu novo casamento político e seus advogados finalizavam a papelada, eu estava construindo uma vida no norte. E agora estou aqui, com a criança e com os papéis que você me enviou, que eu não assinei. Então, antes de dizer qualquer outra coisa, quero que pense com muito cuidado sobre o que vai sair da sua boca a seguir. A sala estava tão quieta que ela podia ouvir o edifício de pedra se acomodar contra o vento de inverno lá fora. Lord Vane se recuperou primeiro, porque homens como Vane sempre se recuperam rapidamente quando há território político a ser gerenciado. A legitimidade da criança precisaria ser... Lord Vane, a voz dela não era alta. Ela aprendera isso com Caor, na verdade. A qualidade particular de autoridade silenciosa que torna o volume desnecessário. Se você terminar essa frase, vou garantir que todas as casas nobres do norte saibam exatamente o que você disse. E para quem e em que contexto. A família Vine se dá bem no comércio do norte. Eu odiaria ver isso complicado por um problema de reputação. Vine a encarou. Você mudou, Caor disse. Notavelmente, ela concordou. Não disse que era um insulto. Não presumi que fosse um elogio. Algo mudou no rosto dele. Rápido, quase invisível. O tipo de coisa que ela teria perdido antes de passar anos aprendendo suas expressões no escuro. Não raiva, não exatamente.
Algo que parecia, contra todas as probabilidades, que ele estava se recalibrando. Esvaziem o salão, ele disse. Bane abriu a boca. Agora, Cedric. O salão se esvaziou. Levou menos de 2 minutos, o que por si só era um testemunho de quanto o povo de Caor aprendera a não hesitar quando ele falava naquele registro particular. Os 2 generais foram os últimos a sair. Um deles, o General Hart, que ela lembrava como tendo o mais próximo de integridade real no comando militar do palácio, lançou-lhe um olhar que ela não conseguiu ler inteiramente ao passar. Então, eram apenas os dois na enorme sala vazia. Caor foi até a janela mais próxima, não em direção a ela, mas também não se afastando. Lá fora, o céu de inverno pressionava cinza contra o vidro. Ele ficou com as mãos cruzadas atrás das costas. A postura de um homem que as mantinha imóveis de propósito. E olhou para o céu por um momento antes de se virar. Quando você descobriu, ele disse. 3 semanas depois que seu mensageiro chegou. Você não disse nada. Você já havia assinado o decreto. O que eu teria dito? Você teria dito. Ele parou. O quê? Ela disse. Volte, por favor. Eu preciso de você. A criança precisa de você. Ela manteve a voz controlada. Eu passei 7 anos dizendo coisas assim de maneiras diferentes, Caor. Não com essas palavras, mas de todas as outras maneiras que uma pessoa diz algo sem realmente dizê-lo. Eu parei de esperar que você ouvisse muito antes de você assinar aquele papel. Ele olhou para ela com algo no rosto que era muito cru e muito complicado para nomear de onde ela estava. Você deveria ter me contado, ele disse. Você deveria ter me visto, ela disse. Antes da criança, antes do decreto, você deveria ter me visto de pé bem ao seu lado e notado que eu ainda estava lá. O vento bateu no vidro da janela e ele não desviou o olhar dela. E por um longo momento, nenhum dos dois se moveu. O conselho vai dizer que a legitimidade da criança está em questão. Caor disse finalmente. Eu sei. Eles vão agir rápido. Vine tem aliados nos tribunais de sucessão. Eu sei disso também. Você veio mesmo assim. Eu te disse, ela disse. Eu não voltei para pedir nada. Eu voltei porque essa criança é a herdeira de Veritus. E não permitirei que ele ou ela seja apagado da história. Porque você precisava de uma assinatura e eu, inconvenientemente, não a forneci. Ela tirou os papéis de dentro do casaco. Ela os carregara por 7 meses. O selo de cera do Império ainda estava intacto no envelope, um pouco gasto pelo manuseio. Estes são seus, não ratificados. Você pode pegá-los de volta. Ou pode descobrir o que acontece quando um decreto real não ratificado encontra a lei de sucessão imperial. Nas mãos de uma rainha que teve 7 meses e nada para fazer a não ser ler. Ele atravessou a sala. Ela havia esquecido, ou se forçado a esquecer, como ele se movia quando se movia com intenção. A sala do trono tinha 30 pés de largura e ele a cobriu em 8 passos. E então ele estava parado na frente dela, a uma distância que não era nem íntima nem seguramente impessoal, e ela teve que se esforçar para manter a respiração regular, porque tão perto, ele ainda era exatamente quem sempre fora, e ela ainda não estava totalmente livre de saber disso. Ele pegou o envelope da mão dela. Seus dedos não se tocaram. Ele olhou para o envelope por um momento, depois de volta para o rosto dela. De perto, as novas linhas ao redor de seus olhos eram mais visíveis. E sua mandíbula carregava alguns dias de barba por fazer. E ele cheirava ao mesmo ar frio e couro. E a qualidade particular de um homem que passara a noite na sala de guerra novamente. E não havia se recuperado totalmente. Você vai ficar, ele disse. Na cidadela, em meus próprios aposentos, com minha própria equipe. Esses são os meus termos. E se eu disser não, então eu levo o decreto não ratificado ao Tribunal de Sucessão em Halvet e deixo os advogados imperiais terem um inverno muito interessante. E suas negociações da Aliança Oriental acontecem enquanto cada casa nobre do Império espera para ver como Caor Draven lida com um herdeiro que ele tentou apagar. Ela sustentou o olhar dele. Eu não quero fazer isso. Estou te dizendo isso claramente porque cansei de jogos, mas eu farei. O vento empurrou contra as paredes da cidadela. No salão vazio, o som dele era o único som. Você vai ficar, Caor disse novamente. E desta vez não era uma pergunta. Sim, ela disse. Ele olhou para ela, olhou de verdade, com o tipo de atenção que ela um dia desejara.
e agora recebia com firmeza em vez de alívio. E ela pensou ter visto algo nele que já estivera lá antes, enterrado sob anos de guerra e política, e o movimento implacável de um homem que decidira que pausar era fraqueza. Ele havia parado de vê-la. Ela sabia disso há muito tempo. Ela apenas nunca conseguira dizer isso tão claramente enquanto estava na mesma sala. Meus aposentos precisam ser preparados, ela disse. A ala leste, meus quartos originais. Feito. E precisarei de acesso à agenda do conselho. Não estou interessada em ser mantida fora das operações do palácio. Algo se moveu no rosto dele. Você pensou bem nisso. 7 meses, ela disse. Eu tive tempo. Ele ainda estava segurando o envelope. Ele o virou uma vez na mão, lentamente. E ela o observou e esperou. E não ofereceu nada mais. Então ele disse muito baixinho, com uma voz que ela reconheceu daquelas noites distantes na ala leste, quando o império havia brevemente recuado. E havia algo entre eles que parecia menos política e mais duas pessoas que se escolheram. Eu não esperava que você voltasse. Não, ela disse. Imagino que não. O que você quer, Sarafene? Diga-me claramente. Não os termos legais. Você. Ela deixou a pergunta pairar por um momento. Lá fora, o céu cinzento havia escurecido. E em algum lugar nas paredes da cidadela, ela podia ouvir o som distante do palácio se movendo novamente. Funcionários, guardas, a maquinaria de um império que não parava. Porque duas pessoas estavam em um salão acertando os termos de algo para o qual nenhum deles ainda tinha um nome. Eu quero que meu filho herde este império sem passar a vida inteira defendendo seu direito de existir, ela disse. Eu quero não ser invisível. E eu quero... Ela fez uma pausa. Eu quero descobrir se há algo aqui que vale a pena salvar. Mas essa resposta está a meses de distância, no mínimo. E não estou prometendo que terminará como qualquer um de nós espera. Ele olhou para ela por um longo tempo. São termos justos, ele disse finalmente. São os únicos termos que eu tenho. Ele assentiu uma vez, curto, decisivo. A maneira como ele concordava com coisas que lhe custavam algo. Então ele se virou para a entrada principal do salão e ergueu a voz. Oren, o intendente apareceu do corredor com a prontidão de um homem, que estivera posicionado exatamente ali nos últimos 20 minutos. Prepare a ala leste, disse Kaor, os aposentos originais da rainha, para esta noite. Oren não piscou. Sim, meu lorde. Sarafene observou Kaor caminhar em direção ao corredor leste. Ele parou no limiar e olhou para trás uma vez. Não um olhar longo, não um olhar suave. Apenas um único olhar que ela não conseguiu decifrar completamente. E então ele se foi. E ela estava sozinha no enorme salão vazio com o som do império se acomodando ao seu redor. Ela pressionou a mão contra a barriga. A criança se moveu, uma pressão lenta e deliberada contra sua palma. Como começara a fazer nos últimos 2 meses, como se confirmasse sua própria realidade. Ela estava de volta à cidadela da presa noturna. Ela não chorou, não implorou e não fingiu ser menos do que era. Isso era o suficiente por hoje. Ela estava a 3 passos do corredor da ala leste quando Lord Vice saiu de uma passagem lateral, com 2 homens que ela não reconheceu o flanqueando. Não eram guardas, suas roupas estavam erradas, um pouco simples demais, um pouco deliberadas demais. O tipo de homem que é pago para parecer que não está ali por um motivo. Vine sorriu para ela com a amabilidade praticada de um homem, que vencia guerras políticas desde antes de ela nascer. Sua presença é inesperada, minha senhora, ele disse. O decreto do rei foi bastante claro. O que quer que ele tenha dito agora no salão, o registro legal permanece. Os advogados imperiais em Halvet confirmarão isso. Halvet, ela disse. Sim, nós discutimos isso. Você não tem equipe aqui, nem aliados no conselho, seja qual for a vantagem que você pensa ter trazido consigo. Seus olhos se moveram brevemente para a barriga dela e de volta para o rosto dela, com o cálculo preciso de um homem que já decidira o que a criança representava e como lidar com isso. Uma gravidez não prova nada legalmente falando. A questão da cronologia por si só poderia ocupar os tribunais de sucessão por meses. Estou ciente desse argumento, ela disse. Então você entende que sua posição é mais frágil do que você a apresentou. Ele inclinou a cabeça. Existem arranjos confortáveis disponíveis para mulheres em sua situação. Generosos.
A generosidade do rei para com sua ex, Lord Vine, ela disse, e algo em sua voz fez um dos dois homens atrás dele mudar de peso. Quero que você pense cuidadosamente sobre suas próximas 6 horas. Porque pela manhã o rei saberá que você me interceptou em um corredor com 2 de seus homens pessoais. E a mensagem que isso envia sobre sua confiança na decisão dele de preparar meus aposentos. Sobre sua disposição de operar dentro da cidadela em contradição direta com suas instruções. Essa mensagem chegará a um homem que não responde bem a ser gerenciado por seu próprio conselho. O sorriso de Vane não vacilou. O rei e eu temos um longo relacionamento. Eu sei, ela disse. Longo o suficiente para que ele reconheça exatamente o que você está fazendo. E agora Kaora está em uma sala em algum lugar, pensando em coisas que ele não pensa claramente há anos. E a última coisa que ele precisa é de evidências de que você já está se movendo contra o herdeiro, antes mesmo de a criança nascer. Ela deu um passo mais perto e manteve a voz baixa e uniforme. Afaste-se ou descubra com que rapidez posso fazer disso a primeira coisa que lhe direi esta noite. O silêncio no corredor durou 4 segundos. Então Vine se afastou. Ela passou por ele sem olhar para trás. Atrás dela, ela ouviu um dos homens sem nome murmurar algo que não conseguiu entender, e sentiu a nuca se contrair com a consciência específica de estar em um lugar onde alguém com meios e motivos acabara de ter o que queria negado. Ela alcançou a porta da ala leste, a empurrou e entrou. E atrás dela, neste corredor, ela ouviu Lord Vane dizer a seus companheiros, muito baixinho, muito precisamente: avisem os outros, esta noite. A ala leste cheirava da mesma forma. Essa foi a primeira coisa que Sarafine notou quando a porta se fechou atrás dela. E ela ficou sozinha no corredor que um dia fora seu território. Pedra fria e madeira velha, e a qualidade particular do ar, que vinha de quartos mantidos fechados durante um inverno sem serem habitados. 7 meses de ausência e o corredor se preservara em âmbar. Exatamente como ela o deixara. Como se a cidadela não tivesse registrado sua partida como permanente. Ela percorreu sua extensão lentamente. A equipe do palácio fora eficiente. Quando ela chegou a seus antigos aposentos, 2 criadas já estavam lá dentro com lençóis. E um fogo começando na lareira, e o intendente do palácio estava perto da porta com sua expressão habitual de competência contida, supervisionando com a autoridade silenciosa de um homem que sobrevivera a 3 rainhas, e esperava sobreviver a mais. Minha senhora, ele disse quando ela entrou. Oren, ela olhou ao redor da sala. Os móveis estavam cobertos com lonas, a maioria deles. Sua escrivaninha ainda estava no canto, perto da janela. Há quanto tempo estes quartos estão fechados? Desde sua partida, minha senhora. 7 meses e 4 dias. Ela registrou a precisão disso sem comentar. Preciso que as coberturas de tudo sejam retiradas até amanhã. E um fogo na pequena sala de estar também. O frio entra nas paredes aqui se você não se antecipar. Claro! E preciso que você me diga, com a franqueza que sempre confiei em você, quem na equipe do palácio está atualmente se reportando a Lord Vine. O rosto de Oren não mudou. Ele era experiente demais para surpresas visíveis. Ele olhou para ela por um momento, com a avaliação cuidadosa de um homem, decidindo quanto de seu conhecimento institucional era seguro compartilhar. E então ele disse: 3 dos funcionários juniores da ala leste, um nas cozinhas, o chefe da rotação de mensageiros noturnos. Obrigada, ela disse. Mantenha-os em seus postos. Não quero que Vine saiba que eu sei. Muito bem, minha senhora. Quando as criadas e Oren se foram, Sarafine sentou-se na beirada do colchão nu e pressionou ambas as mãos espalmadas contra as coxas e respirou. O fogo estava crescendo na lareira, a madeira nova pegando lentamente, e a luz laranja se movia contra as paredes de pedra. E ela se permitiu 2 minutos de quietude antes que sua mente começasse a se mover novamente. Vane agira mais rápido do que ela previra. Ela esperava a resistência do conselho. Isso estava embutido em todas as versões de seu plano. Mas interceptá-la em um corredor com homens pagos a menos de 1 hora de sua chegada significava que ele tinha recursos posicionados e prontos para serem usados. O que significava que ele havia antecipado esse cenário, ou uma versão dele, por algum tempo. Ele estava se preparando para o retorno dela antes que ela decidisse retornar. Ela arquivou isso. Dara apareceu na porta com as malas de viagem
e a mesma expressão que sempre usava. Quando estava fisicamente cansada e planejando não dizer nada sobre isso, ela colocou a mala maior perto do guarda-roupa e começou a desempacotar, com a eficiência metódica de alguém que já fizera isso em circunstâncias piores. O homem de casaco cinza, disse Sarah Fanny, aquele à esquerda de Vine no corredor. Você conseguiu vê-lo bem? O suficiente? Dara dobrou um vestido de viagem sobre o braço. Ele já esteve na cidadela antes. Vi aquele rosto em uma porta 2 vezes durante nosso último mês aqui, antes de partirmos. Ele estava trabalhando como avaliador contratado para uma das guildas comerciais do leste. Vine tem conexões no leste. Várias. Sarah Fanny absorveu isso. A Aliança Oriental, o casamento político, a família alfa rival a qual Kaor estava tentando se ligar. Eles tinham dedos em todas as estruturas comerciais do norte e do leste que valiam a pena. Sivine estava usando seus recursos em nome deles dentro da cidadela da presa noturna. Então a próxima luta no conselho não era apenas sobre a lei de sucessão. Era sobre dinheiro se movendo pelas artérias orientais do império. E se um herdeiro mudava quem controlava essas rotas? Isso era maior do que ela havia mapeado inicialmente. Tranque a porta esta noite, ela disse. Ambas as trancas. Já planejava, disse Dara, sem inflexão. Ela não dormiu bem. Isso não era novidade. A gravidez transformara o sono em uma negociação. Mas era pior aqui, onde cada som que a cidadela fazia no escuro carregava peso. Ela ficou acordada na cama restaurada, ouvindo o prédio respirar, e pensando no rosto de Vine no corredor, nas palavras precisas que ele usara. No cálculo específico em seus olhos quando olhou para sua barriga. O que a perturbava não era a ameaça em si. Ela esperava ameaças. O que a perturbava era a frase que ele usara. Arranjos generosos disponíveis para mulheres em sua situação. Ele dissera isso com a confiança de um homem que já usara essa oferta antes e a tivera aceita. O que significava que havia um precedente, uma negociação anterior. Uma mulher anterior que estivera em uma versão de sua situação e aceitara o arranjo em vez da luta. Ela remoeu esse pensamento no escuro e sentiu a criança se mover contra suas costelas e pensou, não esta criança. O que quer que ela tenha sido nos anos anteriores, a rainha silenciosa, o fantasma administrativo. A mulher que ficava ao lado do poder e se fazia pequena o suficiente para não interferir. Ela queimara essa versão de si mesma no norte. Não dramaticamente, não em um único momento de revelação. Ela a queimara lentamente, pedaço por pedaço. Em cada manhã fria que passara sozinha com a decisão à sua frente. A decisão fora simples e brutal, como as decisões reais geralmente são. Ela poderia ser a pessoa que Vane esperava que ela fosse. Ou poderia ser algo que ele não havia planejado. Ela escolheu a segunda opção todas as manhãs por 7 meses, até que escolhê-la fosse a única coisa que ela sabia fazer. Na 4ª hora da noite, ela parou de tentar dormir. Ela se enrolou no roupão pesado que trouxera do norte. Acendeu a pequena vela da escrivaninha e sentou-se à escrivaninha perto da janela. Para começar a redigir a notificação formal aos tribunais de sucessão imperial em Halvet. Não a enviando, apenas a redigindo. Tê-la pronta, totalmente escrita em sua caligrafia com as citações de casos apropriadas que passara 6 semanas memorizando. Era um tipo diferente de arma do que a ameaça dela. A ameaça dava a Vane tempo para manobrar. O documento concluído, produzido a qualquer momento, tirava o tempo dele. Ela estava na metade do 3º parágrafo quando ouviu botas no corredor do lado de fora. Não o passo silencioso de um servo noturno. Passos duros, deliberados, um único par de passos que se movia com propósito e parou do lado de fora de sua porta. Ela pousou a caneta. Silêncio. Então, uma batida. 3 vezes. A maneira como um homem bate quando quer que você saiba que não é um pedido. Ela atravessou a sala e disse através da porta. Quem é? Abra a porta, Sarah Fanny. Kaor. Ela ficou com a mão na madeira, respirou uma vez, deliberadamente, e disse a si mesma que fosse qual fosse essa conversa, ela se preparara para ela, no sentido de que se preparara para tudo, decidindo com antecedência o que concederia e o que não concederia, e entendendo que a versão de si mesma, que uma vez abrira todas as portas para este homem, sem hesitação se fora. E isso não era algo para lamentar. Ela destrancou ambas as fechaduras e abriu a porta. Ele ainda estava vestido, não formalmente, sem casaco,
Sua camisa meio desabotoada no colarinho, do jeito de um homem que estivera sentado na sala de guerra por horas. E parara de se importar com sua própria apresentação por volta da meia-noite. Ele olhou para o roupão dela, para a escrivaninha com a vela acesa atrás dela, para o documento aberto que ela não tivera tempo de cobrir. Você está trabalhando, ele disse. É o meio da noite. Eu sei que horas são. Ela se afastou da porta sem convidá-lo a entrar. Ele leu a distinção corretamente e entrou sem precisar do convite. O que também era muito ele. Não pegando mais do que lhe era oferecido, mas não fingindo que o limiar era um obstáculo. Ele parou no centro da sala e olhou para a escrivaninha, para os documentos. Sua mandíbula se moveu ligeiramente. Essa é a notificação de Halvet, ele disse. Sim, você já a redigiu. Eu a redigi no norte. Estou revisando-a agora. Você veio para cá com isso já escrito. Eu vim preparada, ela disse. Há uma diferença. Ele se virou para olhá-la. Na luz fraca, seu rosto estava cansado de uma forma que ia além do físico. O cansaço de um homem que tomara decisões difíceis sozinho por muito tempo. E parara de esperar alívio disso. Ela reconheceu porque vivera com isso de perto por anos. A qualidade específica de sua exaustão. Ela uma vez pensara que era algo que poderia ajudar a carregar para ele. Ela aprendera, eventualmente, que ele nunca lhe pedira isso. Vine falou com você, disse Kaor, no corredor. Sim. O que ele disse? Ela lhe contou precisamente, sem editorializar, da maneira que aprendera a apresentar informações a ele ao longo de anos, vendo seu rosto se fechar quando sentia que estava sendo manipulado. Quando ela terminou, a sala estava muito quieta, e algo em sua expressão se tornara plano e frio, da maneira particular que acontecia quando ele decidia algo, e a decisão não era gentil. Ele tinha homens com ele, disse Kaor. 2, ambos anteriormente empregados como avaliadores comerciais, ligados às guildas orientais. Seus olhos se moveram para o rosto dela. Você identificou a afiliação deles tão rapidamente? Dara identificou. Eu tenho uma boa equipe. Você tem uma boa equipe, ele repetiu. E havia algo por baixo disso que não era bem seco, não era bem surpreso. Existia no registro estreito entre os dois. Kaor, ela manteve a voz nivelada. Preciso saber qual é a sua intenção. Não a versão política, não o que você dirá ao conselho amanhã. Preciso saber o que você realmente planeja fazer. Porque o que quer que seja, determina como me posicionarei nas próximas 48 horas. E não vou esperar para descobrir depois do fato. Minha intenção, ele disse. Sim. Ele olhou para ela por um longo momento. Então ele se moveu para a janela e ficou de costas para ela por vários segundos, olhando para as paredes escuras da cidadela. E ela observou o conjunto de seus ombros e o movimento de sua respiração. E esperou com a paciência que 7 meses haviam construído nela. A Aliança Oriental acabou, ele disse. Essa é uma decisão significativa. Era um arranjo ruim. Eu sabia quando concordei com ele. Ele se virou. Eu concordei porque o conselho o apresentou como a única opção. E eu estava ocupado com outras coisas. A guerra nos territórios ocidentais. Sim. E com a decisão de que nosso casamento havia acabado. Uma pausa. Sim. O que você fez sem me dizer, ela disse. Sem perguntar. Sem uma única conversa, Kaor. 7 anos e você enviou um mensageiro. Eu sei. Sua voz era seca, não desdenhosa. Ela aprendera a ouvir a diferença. A secura era a contenção. A maneira como ele pressionava coisas que tinham peso. Não estou pedindo um pedido de desculpas esta noite, ela disse. Estou pedindo que você entenda que preciso de uma imagem clara de onde realmente estou nesta cidadela. Porque o que vem disse naquele corredor me diz que o conselho já está se movendo. E se você está planejando declarar o fim da aliança, eles se moverão mais rápido. Deixe-os. Não diga isso como se fosse simples. Eles têm ferramentas legais e têm dinheiro. E têm homens já posicionados nesta ala. Se você os antecipar sem uma posição consolidada, você vencerá o primeiro confronto e perderá a guerra. Eu já vi você fazer isso. O silêncio foi agudo. Você já me viu fazer isso, ele disse. A disputa comercial de Aldrich. As negociações de Porto Luto. Você age rápido demais quando está com raiva. E abre mão da vantagem pelo prazer do ataque imediato. Ela sustentou o olhar dele. Não estou dizendo isso para criticá-lo. Estou dizendo porque é verdade. E importa. E eu sou a única pessoa nesta sala com você que dirá isso claramente. Algo se moveu no rosto dele.
Ela não conseguiu ler inteiramente. Era muito complexo, muita coisa acontecendo no espaço comprimido entre seus olhos e o contorno de sua mandíbula. Você costumava dizer as coisas claramente, ele disse. Antes, você costumava me ouvir, ela disse. Antes. O fogo havia se reduzido a brasas enquanto eles conversavam. A sala estava mais fria. Nenhum deles se moveu para colocar mais lenha. O que você precisa de mim? Ele disse finalmente. Não o que você quer, o que você precisa. Fraseado na linguagem específica de logística e cálculo, que era seu registro nativo quando estava sendo genuíno. Acesso à agenda do conselho para as próximas 2 semanas. Uma linha de comunicação direta com Warren, sem passar pela equipe sênior do conselho. E sua palavra. Sua palavra real, não sua assinatura. De que qualquer arranjo que você esteja planejando, você o discutirá comigo antes de ser decidido. Você quer um assento à mesa? Eu quero parar de ser a pessoa que descobre o que aconteceu depois que a mesa é limpa. Ele olhou para ela por um longo tempo. A vela na escrivaninha estava queimando baixo. Lá fora, em algum lugar nas profundezas da cidadela, uma troca de guarda estava acontecendo. Ela podia ouvir o eco distante de botas na pedra, o som metálico de um portão. Você terá acesso à agenda, ele disse. E a Oren. Falarei com ele pela manhã. E a terceira coisa. Discutirei as decisões com você. Ele disse isso claramente, sem qualificações. O que era ou uma honestidade notável, ou um compromisso que ele não havia pensado completamente. Ela suspeitava de ambos. Obrigada, ela disse. Ele se moveu em direção à porta e então parou com a mão na moldura e se virou. Ele olhou para a barriga dela uma vez. Não com a avaliação calculada que usara na sala do trono. Não com a avaliação política. Apenas olhou brevemente com uma expressão que ela não via em seu rosto há muito tempo. Quanto tempo falta para o nascimento da criança? Ele disse. 8 semanas, mais ou menos. Ele assentiu uma vez. Durma um pouco, ele disse. E então ele se foi, e o som das 2 trancas foi o único som na sala. A manhã chegou dura e cinzenta através das janelas da ala leste. E Sarafene estava vestida e em sua escrivaninha antes do primeiro sino da cidadela. Ela tinha 4 horas antes da sessão regular do conselho, e pretendia usar cada minuto delas. Ela estava revisando a citação da lei de sucessão no 3º parágrafo de seu rascunho de Halvet, quando Dara apareceu com chá e a informação de que Lord Varn havia solicitado uma sessão de emergência do conselho ao 5º sino. 2 horas antes do previsto. Sarafene pousou a caneta. Vayne estava acelerando. A conversa noturna com seus homens produzira a decisão de agir. Antes que ela tivesse tempo de se estabelecer. Antes que Kaur tivesse tempo de consolidar qualquer posição que estivesse considerando agora. Antes que o ímpeto que ela levara para a sala do trono ontem pudesse se solidificar em algo estrutural. Ela pensou por 3 segundos. Traga-me o registro de hóspedes da ala leste, ela disse. Dos últimos 6 meses. O que estou procurando? Visitantes de famílias comerciais do leste. Alguém com conexão com o nome Varric, especificamente. Dara saiu sem fazer mais perguntas. Sarafene olhou para o documento de Halvet e depois para a janela, onde a pálida luz do inverno se acumulava contra o vidro. E ela pensou na sessão de emergência de Vayne. Nos 2 homens no corredor, na frase arranjos generosos disponíveis para mulheres em sua situação. Havia uma mulher anterior, uma situação anterior. Um arranjo que Vayne implantara com sucesso antes. Ela precisava saber quem, quando e o que lhes custara. Porque o que quer que Vayne estivesse trazendo para aquela sessão de emergência em 4 horas. Ela pretendia ser a coisa na sala que ele não havia planejado. Não alta, não dramática. O tipo de preparação que parecia calma. O tipo de prontidão que parecia paciência. Até o momento em que não era nenhuma das duas. Ela estava a um traço de caneta de terminar a notificação de Halvet quando Dara retornou. Mais rápido do que o esperado, com o registro de hóspedes e um olhar no rosto. Que Sarafene aprendera a ler como você precisa ver isso agora. Há um nome no registro, disse Dara, colocando o livro de couro aberto sobre a mesa. 4 visitas nos últimos 8 meses, assinadas sob credenciais da Guilda Oriental. Sarafene olhou para o nome. Ela olhou para ele por um longo tempo. Então ela olhou para as datas. A primeira visita foi 3 semanas antes de Kaor enviar o decreto de divórcio. A última visita foi há 6 dias.
Ela se levantou da escrivaninha lentamente, o documento de Halvet em uma mão e o registro na outra, e atravessou a sala e ficou na janela. E olhou para a manhã fria e cinzenta da cidadela da presa noturna, e deixou a forma completa do que estava vendo se montar em sua mente. A Aliança Oriental não era apenas um arranjo político com o qual Kaor concordara em um momento de distração. Alguém a vinha construindo de dentro da cidadela por meses. Alguém vinha projetando as condições que a faziam parecer inevitável. E eles começaram a projetar essas condições antes do divórcio. O que significava que o divórcio em si não era simplesmente a decisão de Kaur feita isoladamente. Tinha sido arranjado. Sua mão se apertou no registro. Em algum lugar nesta cidadela, Lord Yvain tinha uma sala com documentos, que conectavam seus ativos orientais ao colapso de seu casamento. E se ela pudesse provar, a sessão de emergência do conselho em 4 horas se tornaria algo totalmente diferente. Ela foi até a porta, abriu-a e olhou para o corredor onde Dara estava esperando. Preciso encontrar Hart, disse Sarafene. O General Hart, sozinho, antes do quinto sino. Dara leu seu rosto. O que você encontrou? O suficiente para mudar o jogo completamente, disse Sarafene. Se eu conseguir chegar à pessoa certa antes de Vine. E no silêncio depois que ela disse isso, do outro lado do corredor da ala leste, ela ouviu o som baixo de uma porta se abrindo, que não estava lá um momento antes, e passos se afastando rapidamente em direção ao salão principal. Um dos 3 funcionários de Vine na ala leste ouvira cada palavra. Ela se moveu antes que os passos terminassem de desaparecer, não em direção a eles. Esse foi o instinto que ela superou no primeiro meio segundo. O impulso de perseguir, o conflito interno, de confrontar, de diminuir a distância entre ela e a pessoa que acabara de ouvir tudo. Perseguir era o que Vine esperava. Perseguir significava barulho, significava testemunhas, significava uma rainha em seu roupão correndo por um corredor ao amanhecer. Como se já tivesse perdido o controle da situação. Ela foi para o outro lado. Encontre Hart, ela disse a Dara, baixo e seco. Não passe pelo salão principal. Use a passagem da lavanderia atrás da cozinha da ala leste. Diga a ele que preciso de 10 minutos antes do quinto sino. E não diga mais nada. Dara já estava se movendo. Sarafene voltou para seu quarto, trancou ambas as fechaduras e ficou no centro do chão com o registro de hóspedes aberto em suas mãos, e sua mente percorrendo todas as permutações das próximas 4 horas simultaneamente. O homem de Vine a ouvira dizer 2 coisas: que ela encontrara um nome no registro e que iria procurar Hart. Isso era o suficiente. Vine saberia em 20 minutos que ela havia conectado as visitas orientais à linha do tempo de seu divórcio. E ele saberia que ela estava tentando construir uma aliança militar dentro do conselho antes de sua sessão de emergência. Ele passaria esses 20 minutos decidindo qual de 2 movimentos era mais rápido. Desacreditá-la antes que ela chegasse a Hart. Ou desacreditar Hart antes que ela pudesse falar com ele. De qualquer forma, as 4 horas que ela pensava ter se foram. Ela se vestiu rapidamente, sem Dara. O pesado vestido de lã que usara ontem ainda era aceitável. Básico. Ela não tinha tempo para algo melhor. Ela prendeu o cabelo para trás com o mesmo coque simples. Então se olhou no pequeno espelho acima do lavatório e se forçou a olhar claramente para o que via. Grávida de 7 meses, o casaco de viagem ainda amassado de 3 dias em uma carruagem. Olhos que não dormiam o suficiente há mais tempo do que ela poderia calcular com precisão. Ela parecia, em suma, exatamente o que era. Uma mulher que voltara para uma luta que não começara e estava ficando sem tempo. Ela pegou o registro e o documento de Halvet e dobrou ambos no forro interno de seu casaco. Então ela destrancou a porta e foi encontrar Hart ela mesma. O General Aldrich Hart tinha 61 anos e passara 40 deles a serviço do Comando Militar de Veritas. Ele lutara em 3 campanhas de fronteira, sobrevivera a 2 mudanças de soberano e mantivera uma reputação pela qualidade específica de integridade, que o serviço ao Império ocasionalmente produzia em homens que viram corrupção suficiente para entender seu custo a longo prazo. Ele não era brando, ele não era particularmente caloroso, mas ele servira sob o pai dela por 8 anos antes da morte de seu pai. E quando ela entrou na sala do trono ontem, o olhar que ele lhe lançara ao sair,
Carregava o peso de um homem que já estava pensando em coisas sobre as quais ainda não decidira como agir. Ela o encontrou no corredor leste, do lado de fora da Arsenal. O que era ou coincidência ou Dara se movera mais rápido do que o esperado. Ele estava sozinho. Ele olhou para o rosto dela e leu o que quer que estivesse nele sem comentários. Dentro, ele disse e abriu a porta da Arsenal. A sala cheirava a óleo e metal frio, armas empilhadas ao longo das paredes. O longo inventário de um império que não estivera em paz por mais de uma década. Hart fechou a porta e ficou de frente para ela com os braços ao lado do corpo. Não exatamente em repouso, mas composto da maneira dos militares, que aprenderam que a quietude era em si uma forma de prontidão. Van está convocando uma sessão de emergência ao quinto sino, ela disse. Eu sei. O aviso chegou há 1 hora. Ele tem um homem na ala leste que me ouviu esta manhã. Ele sabe que encontrei algo no registro de hóspedes. Ela tirou o livro do casaco, abriu-o na página relevante e o estendeu para ele. Olhe o nome. Olhe as datas. Hart olhou. Seu rosto não mudou de forma dramática. Houve uma leve compressão ao redor de seus olhos. Uma pausa em sua respiração que durou 1 segundo a mais que o normal. E então seu rosto se recompôs em sua expressão contida habitual. Mas ela aprendera, com anos observando homens receberem informações que não queriam. A ler exatamente esse tipo de resposta microscópica. Ele já conhecia o nome. Hart, ela disse. Onde você conseguiu isso? O registro de hóspedes da ala leste. Não está escondido. É o registro oficial. Quem quer que tenha feito essas visitas não se preocupou em disfarçar o nome, porque não achavam que alguém estava olhando com atenção suficiente. Ou não achavam que importaria quando alguém olhasse. Ela sentiu algo frio percorrer seu peito. O que isso significa? Ele devolveu o registro sem encontrar seus olhos diretamente, o que não era seu jeito usual. Hart era um homem que encontrava os olhos. Ele encontrara os olhos dela ontem na sala do trono. Ele não os estava encontrando agora. General Hart. Ela manteve a voz nivelada com um esforço que lhe custou. Preciso que você me diga o que sabe. Minha senhora. Ele olhou para ela então, e o que estava em seu rosto era a expressão específica de um soldado, que guardara uma verdade difícil por muito tempo, e estava calculando se o momento de liberá-la finalmente chegara. O que você encontrou nesse registro, as visitas, a linha do tempo? Eu tomei conhecimento de uma versão disso há aproximadamente 6 semanas. Evidências de que Vain vinha conduzindo uma campanha de influência, dirigida ao círculo íntimo do rei, começando há cerca de 10 meses. O propósito era isolar o rei de conselheiros que pudessem se opor à Aliança Oriental. Ela ficou muito quieta. 6 semanas atrás, ela disse. Sim. Você sabia há 6 semanas que a Aliança Oriental fora projetada, que Vine estava conduzindo uma operação ativa dentro da cidadela? Eu tinha evidências de uma versão disso, não o quadro completo. E você não enviou uma mensagem? Ele ficou quieto por um momento. Eu enviei uma mensagem para alguém em quem confiava dentro do palácio. Alguém que eu acreditava que agiria com base na informação através dos canais apropriados. Ela olhou para ele e sentiu a coisa fria em seu peito se cristalizar em algo com arestas. Quem? Ela disse. A porta da Arsenal se abriu. Ela se virou. Kaor estava na porta. Ele estava em trajes de corte completos, o cinza e preto formal dos procedimentos oficiais do conselho. Sua postura carregando a qualidade particular de um homem que tomara uma decisão durante a noite. E chegara às suas consequências. Atrás dele, 2 guardas do palácio estavam a uma distância que não era nem escolta, nem prisão, mas algo posicionado cuidadosamente entre os dois. Ela olhou para ele olhou para ela, e nos 3 segundos daquele olhar, ela leu algo que não havia em toda a sua preparação, em todos os seus 7 meses de planejamento, considerado totalmente. Não traição, exatamente. Algo mais complicado e mais devastador do que simples traição, ele sabia. Não tudo, não a arquitetura completa do que vem construíra, mas alguma parte dela, algum elemento que Hart encaminhara, alguma informação que chegara a Kaor através do canal em que Hart confiara. E ele não lhe contara na noite anterior, quando estava em seu quarto e disse, discutirei as decisões com você. E olhou para sua barriga com aquela expressão que ela não via há anos. Kaor, ela disse. Venham para a Câmara do Conselho, ele disse. Ambos.
Diga-me primeiro. Sarah Finney, diga-me primeiro. Sua voz era baixa e não era um pedido, e algo na maneira como ela disse isso o fez parar. Ele olhou para Hart. Hart olhou para a parede. Van veio a mim há 8 semanas, disse Kaor. Antes de você chegar. Ele apresentou evidências, documentos, correspondência, alegando que você havia feito contato direto com a família Varrica, que você estava planejando usar a gravidez como alavanca para negociar um acordo político separado com os territórios orientais, que você estava, na visão dele, construindo sua própria base de poder contra o Império. O silêncio na Arsenal era absoluto. Ele me disse que você estava voltando não para proteger a criança, disse Kaor, mas para desestabilizar o trono. Ela respirou. Ela inspirou pelo nariz e expirou pela boca. E ficou na Arsenal fria com o registro e o documento de Halvet contra suas costelas. E olhou para o homem com quem fora casada por 7 anos. E fez a única pergunta que importava. E você acreditou nele? A pausa antes de sua resposta foi de 1 segundo. Um único segundo. E ela o sentiu da maneira que se sente uma lâmina. Não imediatamente, como as lâminas funcionam. O frio antes da dor. Eu não sabia em que acreditar, ele disse. É a mesma coisa. Não é. Você esteve no meu quarto ontem à noite, ela disse. E disse que discutiria as decisões comigo. Você disse isso e estava guardando isso por 8 semanas. Ela olhou para ele e sentiu a coisa em seu peito que ela vinha gerenciando com tanto cuidado por 7 meses. Começar a se soltar em suas costuras. Você me deixou entrar na cidadela com Van, já de posse de evidências fabricadas contra mim. E você não disse nada. Eu precisava ver. O que você precisava ver? Se eu faria o que ele lhe disse que eu estava planejando? Se sua rainha entraria em sua sala do trono e imediatamente começaria a conduzir uma operação de oposição? Ela ouviu sua própria voz e registrou que estava subindo, e abaixou deliberadamente, porque este não era o lugar para perder o controle. E Hart estava na sala e os guardas estavam do lado de fora da porta. Eu passei 7 anos sendo invisível ao seu lado. Eu voltei porque cansei de ser apagada. E você deu a Vayne 8 semanas para construir seu caso, enquanto eu estava no norte sem saber de nada. A mandíbula de Kaor estava tensa. Estou tentando te dizer. Eu sei o que você está tentando me dizer. Você está tentando me dizer que não tinha certeza, que tinha informações conflitantes e precisava avaliá-las. É assim que você processa tudo. Você senta com isso. Você espera. Você observa. Ela deu um passo em direção a ele e sustentou seus olhos. Isso também é exatamente o que Vayne planejou. Ele lhe deu o suficiente para fazê-lo hesitar. E enquanto você hesitava, ele estava se posicionando para acabar com isso, antes que eu tivesse qualquer base para me apoiar. Kaor não disse nada. O músculo em sua mandíbula se moveu. O que há nos documentos que ele lhe mostrou, ela disse. Correspondência assinada com sua cifra. Minha cifra? Ela sentiu algo mudar. Que cifra? A cifra privada que você usava para correspondência pessoal durante seu tempo como rainha. O selo e o sistema de notação. Ela o encarou. Kaor. Ela manteve a voz firme com um esforço de vontade que sentiu em suas mãos. Eu nunca usei uma cifra formal. Eu escrevia claramente. Você sabe disso. Você leu minha correspondência por 3 anos antes de parar de ler qualquer coisa que eu enviava. O silêncio era diferente agora. Algo nele havia mudado. Espere. Hart falou pela primeira vez em vários minutos. Os documentos que Vayne lhe mostrou foram produzidos por seu escritório ou trazidos de fora? Kaor se virou para olhá-lo lentamente. Seu escritório. Ele disse que eram correspondências orientais interceptadas. Interceptadas por quem? Uma pausa. Seus próprios agentes, disse Kaor. Os 3 ficaram na Arsenal fria, e a implicação daquilo se montou no espaço entre eles como uma estrutura sendo construída em tempo real, cada peça se encaixando até que a forma dela fosse inconfundível. Vayne havia fabricado a correspondência. Ele havia construído uma cifra para Sarah Finney que ela nunca usara, anexado a documentos que nunca existiram, e os levara aos aposentos privados do rei há 8 semanas como inteligência. Ele os usara para plantar uma semente de dúvida profunda o suficiente, para que nem mesmo uma conversa à meia-noite com termos honestos a tivesse dissipado completamente. O rosto de Kaor estava fazendo algo complicado que ela não tinha capacidade para ler totalmente.
A sessão de emergência, ela disse. Ele vai apresentar esses documentos na frente de todo o conselho. Sim, disse Hart, com testemunhas, com os lordes do conselho que já querem a Aliança Oriental preservada. E precisam de um motivo para invalidar o herdeiro. Ela estava se movendo pela lógica em alta velocidade. Agora, da maneira que você se move por território hostil quando não há direção segura. Apenas graus variados de exposição. Se esses documentos entrarem no registro oficial do Conselho antes que possamos demonstrar que são fabricados, o desafio legal se torna sobre os próprios documentos, em vez da questão da sucessão. Ele nos enterra em burocracia. Temos 40 minutos, disse Hart. Ela se virou para Kaor. Ele estava olhando para ela com uma expressão que ela nunca vira antes em seu rosto. Não a avaliação controlada que ela conhecia. Não a autoridade seca de um homem que já havia decidido. Algo mais cru do que isso. Algo que parecia um homem de pé nos escombros de seu próprio julgamento. E ainda não sabendo qual peça pegar primeiro. A Câmara do Conselho, ela disse. Vamos agora, nós três. Sarafene. Agora, Kaor. Ela olhou para ele e sentiu todo o peso de tudo. Os 7 meses, o registro, a cifra fabricada. O segundo em que ele hesitou antes de responder se acreditar em Vayne. E ela o segurou sem deixar que a desmoronasse. Porque desmoronar era a única coisa que ela absolutamente não podia se permitir. O que quer que você precise me dizer, diga depois. Agora preciso de você naquela sala ao meu lado. E preciso que você seja o rei que é capaz de ser. O que significa que você não hesita, não tergiversa e cala a boca de Vayne. Antes que ele coloque esses documentos no registro. Ele olhou para ela por um longo tempo. Você está me pedindo para confiar em você, ele disse. Estou pedindo que você olhe para as evidências que realmente tem, ela disse. Não as evidências que ele lhe deu. O que você viu com seus próprios olhos, em seu próprio tempo, de quem eu sou. A Arsenal estava fria e silenciosa. E em algum lugar lá fora, o quinto sino estava a 20 minutos de tocar. E Lord Vayne estava em uma câmara do conselho com documentos fabricados. E 40 anos de experiência política. E uma sala cheia de homens que precisavam de um motivo para fazer o que ele queria. Kaor se moveu primeiro. Ele caminhou até a porta da Arsenal, abriu-a e olhou para trás para ela. Com a expressão que acabara de vê-lo construir. Não calorosa, não arrependida, não totalmente resolvida, mas decidida. A maneira como ele era sempre mais ele mesmo quando estava decidido. Venham, ele disse. Ela o seguiu para o corredor e sentiu o ar frio da cidadela da presa noturna em seu rosto. E entendeu, com a clareza de uma mulher que parara de mentir para si mesma, que o que quer que acontecesse nos próximos 20 minutos determinaria não apenas seu futuro, mas toda a forma do que o império se tornaria. Não havia versão disso que terminasse silenciosamente. Os documentos de Vayne forçariam um confronto do qual o conselho não poderia recuar. E a única questão restante era de que lado ela e Kaor terminariam, juntos ou separados. Tudo o que viesse depois dependeria dessa única resposta. Ela estava a 3 passos do corredor principal quando ouviu o som, agudo, repentino, vindo da direção da Câmara do Conselho. O estalo específico de algo quebrando sob força, seguido por gritos, seguido pelo inconfundível som metálico de armas sendo sacadas. Kaor parou. A mão de Hart foi para sua espada, e da esquina do corredor principal, um dos oficiais juniores do palácio veio correndo em direção a eles, com sangue no rosto e um olhar que ia além do medo, para o território de um homem que acabara de testemunhar algo que não tinha estrutura para processar. Meu lorde, ele disse, e sua voz tremia de uma forma que o treinamento militar deveria impedir. A Câmara do Conselho. Lord Vayne, ele não está sozinho. Há homens lá dentro que não estavam em nenhum registro, armados, e eles... Ele parou, engoliu em seco. Eles trancaram a Câmara por dentro. O frio percorreu Sarafene como o tempo. Vayne não planejara apenas desacreditá-la na sessão do Conselho. Ele planejara garantir que a sessão nunca chegasse a uma votação. Kaor se moveu antes que o oficial terminasse sua última palavra. Não o movimento controlado de um homem executando um plano. O movimento bruto e para a frente de um homem cujo corpo tomara a decisão enquanto sua mente ainda processava. A maneira como os soldados se moviam no primeiro segundo de uma emboscada.
Não em direção à segurança, mas em direção à ameaça. Porque essa era a única direção que sempre fizera sentido para ele. Hart estava 2 passos atrás. Sarafene segurou o braço de Kaor. Ele parou, virou-se. Seus olhos estavam duros e secos, da maneira que ficavam quando a superfície política dele se queimava completamente. E o que estava por baixo era algo mais antigo e menos negociado. Não entre em uma sala trancada, cheia de homens armados, sem saber o que há lá dentro, ela disse. Eles estão na minha câmara do conselho. Eu sei onde eles estão. Quantas entradas a câmara tem? Uma batida. A pergunta cortou o ímpeto para a frente e ela ouviu-se recalibrar. Não facilmente, não sem esforço visível, mas ele se recalibrou. 3, disse Hart. Portas principais, o acesso de serviço atrás da parede leste e a antiga passagem da sala de registros que se conecta à ala administrativa. A maioria das pessoas não sabe sobre a terceira. Vain saberia, disse Kaor. O que significa que ele a cobriu ou acha que é irrelevante, disse Sarafene. Quantos homens ele tem? O oficial júnior limpou o sangue do rosto com as costas da mão. Ele estava se firmando com o esforço visível de alguém treinado para funcionar sob choque. Eu contei 6 lá dentro antes de me empurrarem para fora, armados com lâminas curtas e pelo menos 2 bestas. Há lordes do conselho na sala. Lord Marine, Lord Greaves, 2 outros. Não sei se estão lá por escolha. Reféns, disse Hart. Alavancagem, disse Sarafene. Van não precisa de reféns. Ele precisa de testemunhas. Homens que possam confirmar qualquer versão dos eventos que ele está prestes a criar. Ela olhou para Kaor. Ele vai forçar uma votação lá dentro com seus próprios homens controlando a sala. Ele fará o conselho ratificar a Aliança Oriental e invalidar a reivindicação de sucessão antes que qualquer um de nós possa contestar. E os lords naquela sala ratificarão porque a alternativa é uma flecha de besta. A mandíbula de Kaor era de ferro. Há quanto tempo ele teve para preparar isso? Ele disse. Meses, ela disse. Isso não é improvisado. As visitas registradas, os documentos fabricados, os homens já em posição. Ele vem construindo para uma única manhã onde ele controla o suficiente da cidadela para fazer um movimento irreversível. Ela sustentou os olhos dele. Ele planejou isso para uma versão dos eventos onde eu voltasse e você hesitasse. Ele contou com sua hesitação. Algo se moveu no rosto de Kaor. Não vergonha. Ele não sentia vergonha facilmente, mas a expressão específica de um homem que acabara de entender a dimensão completa de como fora usado. O acesso de serviço, ele disse a Hart. Podemos arrombá-lo silenciosamente? Com os homens certos e sem anúncio, sim. Mas no momento em que Vane ouvir barulho na porta, essas bestas se levantarão. A passagem da sala de registros, disse Sarafene, onde ela se abre dentro da câmara. Atrás do grande armário de mapas na parede leste, a 2 pés de onde a mesa do conselho termina. Ela pensou por 3 segundos. Ela se abre atrás da linha de visão dele. Se seus homens estiverem posicionados de frente para as portas principais, sim. Ela olhou para Kaor. Ele já estava olhando para ela com uma expressão que ela não via em seu rosto há muito tempo. Não o cálculo político, não a notoriedade fria, mas algo que parecia um homem genuinamente inseguro da resposta certa e genuinamente disposto a ouvi-la de outra pessoa. Eu vou pela passagem dos registros, ela disse. Não, disse Kaor, seco, imediato. Ouça, você está grávida de 7 meses e eu não vou. Eu sou a única pessoa neste corredor que vai e não espera que passe por aquela passagem. Ela disse. Você vai pelo acesso de serviço com Hart e 6 guardas. Alto o suficiente para que todos os homens naquela sala se virem para a parede leste. Eu entro pela passagem dos registros, atrás do armário de mapas. Chego à mesa antes que eles se reorientem. Pego os documentos fabricados. E então? E então você faz sua entrada. Ele a encarou. Os documentos são a única alavancagem que ele tem sobre você, ela disse. Se eles entrarem no registro do conselho, passaremos os próximos 6 meses em uma disputa legal que consome tudo. Se eu os tirar da mesa antes que Vane possa apresentá-los, toda a posição dele desmorona em uma incursão armada contra o soberano. O que é uma acusação totalmente diferente, e uma com a qual você pode lidar sem a permissão do conselho.
Você entra em uma sala com 6 homens armados, disse Kaor. Eu entro em uma sala onde 6 homens armados estão olhando para o outro lado. Ela sustentou o olhar dele. Você confia em mim ou não? Essa é a verdadeira questão. Não a política, não os documentos. Você confiando em mim agora. O corredor estava frio. O quinto sino estava próximo. Em algum lugar na Câmara do Conselho, um homem com evidências fabricadas estava diante de lordes reféns, preparando-se para desmantelar o futuro de seu filho em uma única votação forçada. Kaor disse, se algo acontecer com você, então você lida com 6 homens armados, um lorde corrupto e toda a Aliança Oriental sozinho, o que provavelmente é o que você ia fazer de qualquer maneira. Ela disse isso sem suavidade, mas também sem crueldade. Deixe-me fazer isso. Ele olhou para ela por mais um segundo. O músculo em sua mandíbula se moveu. Hart, ele disse, leve-a para a entrada da sala de registros. Fique com ela até que ela esteja dentro. Então, traga os homens para o acesso de serviço. Meu lorde. A passagem da sala de registros era estreita e fria, e cheirava a papel podre e ferro velho. O cheiro de décadas de história administrativa em uma cidadela que nunca priorizara o conforto em seus espaços de trabalho. Sarafene se moveu por ela com uma mão na parede de pedra e a respiração controlada com esforço deliberado, mantendo-a lenta e uniforme, recusando-se a deixar que o espaço apertado, a escuridão ou o peso do que estava fazendo se traduzissem em seu corpo. A criança se moveu uma vez, uma pressão lenta e rolante contra seu lado esquerdo, e ela pressionou a mão brevemente contra as costelas no escuro e continuou andando. A passagem curvou-se bruscamente para a direita e então ela pôde ver a fina linha de luz ao longo da parte inferior da porta de acesso, e através dela, abafada, mas clara, o som de vozes na câmara além. A voz de Vine, aquele registro medido e patrício que carregava a convicção absoluta de um homem, que nunca duvidara genuinamente de sua própria autoridade. Ela pressionou o ouvido na porta. Os documentos diante de vocês confirmam o que este conselho deve agora reconhecer formalmente. A mulher que atualmente ocupa a ala leste esteve envolvida em negociações diretas com a família Varick, por um período não inferior a 8 meses. A criança que ela carrega não se destina a garantir a sucessão de Veritus, mas a ser usada como um instrumento de barganha em um acordo político separado, que efetivamente cederia direitos territoriais orientais a uma voz que ela reconheceu como a de Lord Marine. Vine, este processo. Os homens nas portas estão aqui para garantir que esta sessão chegue à sua conclusão necessária, sem interferência de partes com conflito de interesses. Uma pausa. O rei viu esta evidência em particular e não agiu para descartá-la. Isso por si só deveria indicar a este conselho a seriedade de... Ela parou de ouvir e contou. 6 homens armados. Ela ouvira 3 pares de botas se movendo desde que estava na porta. Um perto da entrada principal, um que ela estimou perto do lado do acesso de serviço, um no centro da sala. Os outros 3 ela não conseguiu localizar pelo som. Ela pensou no layout. O armário de mapas tinha 6 pés de largura e ficava a 4 pés da mesa do conselho. Se Vane estava apresentando documentos, ele estava na cabeceira da mesa. No extremo oposto, de frente para as portas principais. Seus homens estariam posicionados para cobrir as entradas óbvias. A porta em sua mão se abria atrás do armário. Ela ficaria invisível por aproximadamente 4 segundos depois de passar pela porta. O tempo que levaria para ir da borda do armário até a mesa. 4 segundos não eram nada, e eram tudo. Ela colocou a mão na trava. Então, a porta de acesso de serviço explodiu para dentro com a violência específica de Kaor Draven, não sendo mais paciente. Ela entrou. A câmara a atingiu como som, calor e movimento. Tudo de uma vez. Gritos, o arrastar de botas na pedra, o clique mecânico agudo de uma besta sendo levantada. E então a voz de Kaor cortando tudo isso em um volume que ela nunca, em 7 anos, ouvira dele em uma conversa pessoal. Mas o ouvira usar exatamente 2 vezes em emergências de Estado. A voz que vinha de algum lugar abaixo da política e acima da razão. Abaixem-se, todo homem nesta sala, abaixe-se ou perca a mão que segura a arma. Não uma ameaça, uma declaração de fato iminente. Os homens perto das portas principais se viraram. As bestas apontaram para a brecha do acesso de serviço.
Vane girou da mesa. E Sarafine saiu de trás do armário de mapas e pegou os documentos da mesa em um movimento limpo. A sala se fragmentou. Um dos homens de Vine mais próximo do armário virou-se para ela. E ela recuou com a mesa entre eles e segurou os documentos contra o peito. E olhou para ele com uma firmeza que sentia em alguma parte estrutural profunda de si mesma, que não sabia que existia antes de 7 meses forjando-a. Não, ela disse. Ele hesitou. Um segundo, que foi tudo o que ela precisava. Kaor estava do outro lado da sala em 4 passos, com Hart logo atrás dele e 2 guardas do palácio flanqueando. E a dinâmica do espaço mudou da maneira que os espaços mudam. Quando a maior fonte de força na sala muda de posição, 2 dos homens de Vine largaram suas armas sem que lhes dissessem. O instinto de combate, às vezes, é sua própria inteligência. Vine ficou na cabeceira da mesa e olhou para ela com a expressão de um homem que conduzira uma operação extremamente precisa e a vira desmoronar por uma variável que ele calculara mal. Evidências fabricadas em uma câmara do conselho trancada com homens armados. Disse Kaora, 6 pés de distância. No mesmo registro baixo que usara com Lord Marine na sala do trono 2 dias atrás. Escolha suas próximas palavras com cuidado cirúrgico, Cedric. Vane olhou para os documentos nas mãos de Sarafene. Algo se moveu em seu rosto. Não medo, ainda não, mas a recalibração de um homem que agora fazia uma rápida avaliação de danos. A evidência permanece, independentemente de quem a segura, ele disse. A cifra foi verificada por 3 independentes. Nomeie-os, disse Sarafene. Ele olhou para ela. As 3 fontes independentes que verificaram uma cifra que eu nunca usei para uma correspondência que eu nunca enviei, ela disse. Nomeie-os na frente dessas testemunhas, nesta sala, agora mesmo. Silêncio. Eu não usei uma cifra, Lord Vine. Nunca usei uma. Nem uma vez em 7 anos como rainha. Todas as pessoas nesta cidadela que manusearam minha correspondência durante meu casamento sabem disso. Kaor sabe disso. Ela manteve os olhos nele. Você construiu uma arquitetura de documentos em torno de um detalhe que qualquer um que realmente me conhecesse identificaria imediatamente como falso. O que me diz que suas fontes não são pessoas que me conheciam. São pessoas que você possui. Lord Marine, do outro lado da mesa, disse muito baixinho. Cedric, o que você fez? A compostura de Vane ainda estava intacta. Ela tinha que admitir isso. 60 anos de sobrevivência política produziam uma qualidade particular de superfície que não rachava sob a primeira pressão. Ele olhou para a sala, para os homens armados que haviam largado suas armas. Para os lordes do conselho que agora o observavam com algo diferente em seus rostos. Kaor de pé, com a fúria controlada de um homem decidindo o escopo de sua resposta. Os territórios orientais requerem estabilidade, disse Vane. Quaisquer que sejam os métodos, essa realidade estratégica não muda. Um herdeiro de incerta? O herdeiro não é incerto, disse Kaor. A quietude havia desaparecido completamente de sua voz. O que a substituiu foi seco e absoluto. O registro de um homem que alcançara a última posição disponível e se plantara ali. E você nunca mais usará essa palavra nesta cidadela em conexão com meu filho. Vane olhou para ele. Você escolheu a política, ele disse. Por 20 anos, você escolheu a política acima de tudo. Eu construí esta aliança porque você precisava dela. Porque este império precisava dela. Porque você estava muito ocupado com uma guerra e um casamento fracassado para... Kaor cruzou a distância entre eles. Ele não era um homem pequeno e não se movia lentamente. E quando parou, estava perto o suficiente para que Vane tivesse que manter sua posição por força de vontade. O que era visível na maneira como seus ombros se contraíram e seu queixo se ergueu, com a defensividade automática de um homem que não estava acostumado a ser confrontado fisicamente. Você usou agentes dentro da minha cidadela, disse Kaor. Você fabricou evidências contra minha rainha. Você trancou minha câmara do conselho com homens armados e tentou forçar uma ratificação ilegal. Uma pausa. E você teve a audácia de fazer isso porque decidiu que eu não escolheria corretamente. Você nunca escolheu corretamente quando se trata de... Eu estou escolhendo agora. As palavras não foram altas. Elas pousaram na câmara com o peso específico de uma declaração que todos na sala entenderam não ser retórica. Vane olhou para ele por um longo momento. A compostura ainda estava lá, mais fina agora.
A maneira como a pedra antiga se torna fina ao longo das linhas de falha muito antes de quebrar. Você vai fraturar completamente as relações orientais, ele disse. Tudo o que construí foi construído sobre a fundação errada, disse Kaor. Levem-no. Os guardas se moveram. Vine não disse mais nada enquanto eles se aproximavam dele. O que foi a coisa mais honesta que ele fizera em toda a manhã. Ele tinha a inteligência para entender quando uma posição não era mais sustentável, mesmo que lhe faltasse a sabedoria para tê-la entendido antes. A câmara começou a se descomprimir. Os lordes do conselho, que estavam lá dentro, liberaram a tensão da quietude de reféns de maneiras diferentes. Marin colocou ambas as mãos espalmadas na mesa e respirou. Outro lorde sentou-se com força. Um terceiro moveu-se imediatamente para a parede oposta, como se criar distância da cadeira em que estivera sentado o separasse da cumplicidade. Sarafene ficou na mesa com os documentos ainda contra o peito. Ela estava tremendo, não visivelmente. Ela havia trancado o tremor em suas mãos, onde não podia ser visto. Onde os documentos forneciam cobertura. Mas internamente ela estava tremendo da maneira específica que o corpo treme. Quando um esforço enorme e sustentado, de repente, descobre que não há mais nada para sustentá-lo. Suas pernas pareciam feitas de algo temporário. A criança estava se movendo novamente, uma pressão sustentada, como se respondesse à adrenalina em seu sangue. Kaor estava de repente ao seu lado, sem tocar. Ele parou a um pé de distância e olhou para o rosto dela com a atenção específica de um homem catalogando danos. A maneira como ele olhava para os soldados depois de uma luta, verificando. Você está ferida? Ele disse. Não. Você está tremendo. Estou bem. Sarafene, eu disse que estou bem. Ela olhou para ele e viu em seu rosto a mesma crueza que vira na Arsenal. A expressão de um homem que fizera uma escolha enorme e possivelmente irreversível. E só agora começava a sentir todo o peso dela. Acabou? Vine está sob custódia. A câmara está limpa. Os documentos, ela os estendeu. Eles precisam ser examinados por alguém com autoridade legal imperial, não destruídos. Examinados com a falsificação documentada oficialmente, para que haja um registro do que ele fez. Ele os pegou dela. Seus dedos cobriram os dela brevemente enquanto os transferiam. E nenhum deles reconheceu, mas nenhum se afastou rapidamente também. A cúpula é em 6 dias, ela disse. Cada casa alfa no norte vai ouvir que você prendeu seu principal lorde do conselho e dissolveu uma grande aliança política na mesma manhã. Sim, eles chamarão isso de instabilidade. Deixe que chamem do que quiserem. Ele olhou para os documentos em sua mão e depois para ela. Você estava certa sobre a hesitação, sobre o que Vine contava. Ele disse isso sem preâmbulo ou qualificação, da maneira que dizia coisas que lhe custavam. Eu deveria ter falado com você ontem à noite. Sim, ela disse. Você deveria. Eu estou. Não peça desculpas ainda, ela disse. Não temos tempo. Haverá mais reação do conselho dentro de 1 hora. As guildas orientais terão notícias da prisão de Vine antes do anoitecer. E as casas alfa que participarão da cúpula precisarão ser contatadas, antes que comecem a tirar suas próprias conclusões. Ela estabilizou a respiração. Precisamos estar na mesma sala, tomando as mesmas decisões. Ou tudo o que acabamos de fazer desmorona em 1 semana. Ele olhou para ela por um longo momento. Então, estaremos na mesma sala, ele disse. Eles estavam há 3 horas na resposta do conselho. O trabalho cuidadoso e brutal de gerenciar as consequências da prisão de Vane. O testemunho dos lordes libertados. O envio de mensageiros legais imperiais para Halvat. Quando a primeira mensagem de batedor chegou da fronteira oriental, Harth a trouxe pessoalmente. Ele entrou na sala de guerra onde Sarafene e Kaor estavam trabalhando em extremidades opostas da mesma mesa, pela primeira vez em 7 anos. E ele colocou a mensagem na superfície entre eles sem explicação. E seu rosto tinha a expressão de um homem entregando informações que ele gostaria de não ser o portador. Kaor leu primeiro, depois a deslizou pela mesa. Ela leu. A família Varric recebera a notícia da prisão de Vane em poucas horas, mais rápido do que qualquer mensageiro poderia ter viajado, o que significava que eles tinham seus próprios agentes dentro da cidadela da presa noturna, que ninguém ainda havia identificado. E em resposta ao colapso da Aliança Oriental, eles fizeram o que Vine sempre apresentara, como a consequência catastrófica da instabilidade. 3 exércitos Varric
estavam se movendo em direção à fronteira de Verithus. Não uma demonstração de força, não uma posição de negociação. Um avanço genuíno. A Guerra Oriental. A guerra que Vine passara um ano alegando que sua aliança evitaria. Começara na manhã em que sua aliança morreu. Sarafene pousou a mensagem na mesa e olhou para Kaor. E ele olhou para ela. E na sala de guerra da cidadela da presa noturna, com a luz fria entrando pelas altas janelas, e o império começando a se fraturar ao longo de sua costura oriental, eles entenderam simultaneamente que tudo o que acabara de ser resolvido entre eles era agora a coisa menos perigosa na sala. Quanto tempo até chegarem à primeira guarnição de fronteira? Ela disse. Hearth disse, no ritmo atual de movimento, 4 dias. 5 se o tempo se mantiver contra eles. Ela olhou para o mapa na parede. As guarnições de fronteira, as linhas de suprimento, as casas nobres entre a fronteira oriental e a própria cidadela da presa noturna. Algumas leais, algumas transacionais, algumas que veriam um avanço Varric como uma oportunidade para recalcular suas alianças. Ela olhou para Kaor. Então temos 4 dias para tornar este império impossível de ser tomado, ela disse. E a maneira como ele olhou de volta para ela. Não com a distância de 7 anos, não com a avaliação política da sala do trono, mas com a expressão de um homem que finalmente parara de calcular se deveria deixar alguém ficar ao seu lado, e simplesmente se movera para abrir espaço. Disse a ela que o que quer que viesse pelos portões orientais em 4 dias, encontraria algo para o qual não se preparara. Não um rei defendendo um trono. Um rei e sua rainha defendendo a mesma coisa. 4 dias não era tempo suficiente para construir uma guerra. Era, no entanto, tempo suficiente para construir uma posição. E Sarafene entendia a diferença com a precisão de uma mulher, que passara 7 meses sem fazer nada além de pensar na distância, entre o que ela queria e o que ela podia realmente construir com os materiais disponíveis. A sala de guerra se tornou seu território. Não dela, não dele. Deles. Da maneira específica que um propósito compartilhado cria um espaço compartilhado mais rápido do que qualquer outra força. Ela cuidou da correspondência com as casas nobres do norte. Ele cuidou da logística de mobilização militar. Hearth se movia entre eles como um general que esperara anos por essa configuração particular das pessoas que servia, e decidira silenciosamente não desperdiçá-la. Eles dormiam em turnos, comiam na mesa de guerra, discordavam, às vezes asperamente. Da maneira que 2 pessoas discordam quando ambas estão certas e ambas corretas sobre partes diferentes do mesmo problema. E nenhum deles se afastava da discordância. O que por si só era novo. O que por si só era algo que ambos estavam aprendendo em tempo real a fazer. No segundo dia, Lord Marine veio à porta da sala de guerra e ficou ali, com a expressão de um homem que sobrevivera à câmara trancada de Vane. E agora reavaliava cada alinhamento político que fizera nos últimos 2 anos. Ele olhou para os dois em extremidades opostas da mesa e disse simplesmente, "O que vocês precisam de mim?" Kaor olhou para Sarafene. Ela disse, "A Casa Marin tem contratos de mineração com 4 das famílias nobres do norte. Precisamos que essas famílias se comprometam com as linhas de suprimento, antes que o avanço Varric chegue à segunda cordilheira da fronteira. Você pode alcançá-los mais rápido do que qualquer mensageiro imperial." Marine olhou para ela por um momento, depois assentiu uma vez, da maneira de um homem que concede uma qualidade que não havia reconhecido anteriormente, e saiu para escrever cartas. No terceiro dia, 6 casas do norte haviam comprometido homens e material. Não porque Kaor cobrara favores, embora tivesse alguns a cobrar, mas porque Sarafene passara 2 noites escrevendo correspondência no registro particular que desenvolvera. Ao longo de 7 anos gerenciando as relações administrativas do Império. O registro que entendia o que cada casa precisava ouvir. Quais eram suas ansiedades específicas. Que forma de garantia era mais provável de produzir ação do que conformidade. Ela conhecia essas famílias. Ela memorizara seus nomes, seus casamentos e seus filhos mais velhos. Em 43 funções de Estado que seu marido frequentara como soberano. E ela frequentara como algo mais próximo de uma diplomata. Aqueles anos não foram desperdiçados. Eles estavam esperando. O avanço Varric atingiu a primeira guarnição de fronteira na manhã do 4º dia, antes do previsto, o que significava que eles tinham melhor inteligência sobre a prontidão de Verithus do que qualquer um havia previsto.
A guarnição resistiu por 6 horas e depois enviou um sinal de retirada. E Kaor estava a cavalo antes que o sinal terminasse de chegar à sala de guerra. "Você não vai sozinho", disse Sarafene. Ele estava de armadura. Ela estava há 8 semanas do parto e de pé na porta da sala de guerra, com um despacho na mão e o olhar específico no rosto de uma mulher que não estava fazendo uma pergunta. "Não vou te levar para a linha de frente", ele disse. "Não estou pedindo isso. Estou te dizendo que Hearth precisa ficar aqui comigo para gerenciar a coordenação de suprimentos do norte. O que significa que seu comando de campo precisa de 2 de seus melhores cavaleiros como ajudantes. E você precisa saber que terei reforços em Black Hollow Ridge dentro de 18 horas de qualquer sinal que você me enviar." Ela sustentou o olhar dele. "Não seja o homem que luta sozinho porque esqueceu que não precisa mais." Ele olhou para ela da altura do cavalo no pátio principal da cidadela. Na manhã fria, com os guardas e os cavaleiros arranjados e prontos ao seu redor. E o império fazendo seu ruído particular de urgência organizada em todas as direções. Ele disse, 18 horas. 16 se o tempo se mantiver. Ele olhou para ela por mais um momento. Não o olhar de avaliação, não o político. O outro, aquele que ela começara a ver mais nos últimos 4 dias. E ainda não decidira como receber totalmente. E então ele virou o cavalo e partiu. Ela ficou no pátio até o portão se fechar. E então voltou para a sala de guerra e começou o trabalho de ser a coisa que ele deixara para trás para manter tudo unido. Ela era boa em manter as coisas unidas. Ela sempre fora boa nisso. A diferença era que agora alguém sabia. Black Hollow Ridge ficava a 3 dias de cavalgada intensa da cidadela da presa noturna. E a batalha lá durou uma noite inteira e até o amanhecer seguinte. Sarafene conhecia a forma dela pelos despachos dos cavaleiros. Os exércitos Varric haviam comprometido toda a sua força oriental. 3 colunas se movendo em pressão coordenada em direção à cordilheira, onde Kaor se posicionara com os remanescentes da guarnição e as primeiras unidades de reforço. A luta foi brutal, da maneira que a guerra territorial sempre era, de perto e sem a distância limpa da artilharia. E os despachos que ela recebia a descreviam na linguagem seca de homens relatando uma situação que lhes custava caro. O terceiro despacho dizia que Kaor sofrera um ferimento. Um corte de lâmina no lado esquerdo, não fatal. A avaliação do médico de campo era reservada, mas estável. Ela leu aquele despacho 2 vezes. Então o pousou na mesa e pressionou ambas as mãos espalmadas na superfície. E respirou pelos próximos 30 segundos da maneira que aprendera a respirar. Através das coisas que não podiam ser resolvidas imediatamente. Lentamente, completamente, sem deixar o medo se instalar em seu peito e se calcificar em paralisia. A criança se moveu. Ela pressionou uma mão brevemente contra as costelas e depois a levantou e continuou trabalhando. A 16ª hora trouxe os reforços. Hearth orquestrara o movimento da sala de guerra com a eficiência de um homem, que esperara toda a sua carreira para trabalhar com um parceiro que realmente entendia de logística. E Sarafene gerenciara a coordenação das casas nobres, de modo que 3 colunas separadas de suprimentos e tropas chegaram a Black Hollow Ridge, com 40 minutos de diferença entre si. Não por acidente, mas por desígnio. O tipo de desígnio que exigia saber a que lorde de casa escrever de que maneira, e que mestre de suprimentos precisava ter seu ego gerenciado antes de comprometer seus cavaleiros mais rápidos. As colunas Varric se quebraram contra a linha reforçada da cordilheira na manhã do segundo dia. Não dramaticamente, não em um único momento cinematográfico. A maneira como as forças organizadas realmente se quebram, gradualmente depois de uma só vez. A pressão se liberando dos flancos primeiro, e depois o centro perdendo coesão à medida que o entendimento se espalhava pelas fileiras. De que a posição contra a qual haviam avançado não era o que lhes fora dito que seria. Os comandantes Varric ordenaram a retirada. Eles pediram termos antes do anoitecer. Kaor enviou um único despacho. Dizia, cordilheira mantida, voltando para casa. Ele passou pelos portões da cidadela no 7º dia com lama na armadura. Um lado enfaixado e o olhar de um homem que estivera acordado por mais tempo do que era bom para ele. Ela o encontrou no pátio principal. Ela não planejara. Ela dissera a si mesma que deixaria o processo de retorno seguir os protocolos militares normais. Deixá-lo se reportar a Hearth primeiro.
Deixar a urgência física de seu retorno se acalmar antes que ela a complicasse com sua presença. Mas quando os portões se abriram e ela ouviu os cavalos, ela já estava no pátio. E não tinha uma explicação convincente de como chegara lá, exceto que seu corpo tomara a decisão sem consultá-la. Ele desmontou. Seu lado esquerdo se movia rigidamente. A acomodação de uma ferida que estava cicatrizando, mas não terminada. Ele se virou e a viu, e algo em seu rosto mudou. Da maneira dos rostos que foram mantidos em tensão sustentada por dias, e acabaram de encontrar um motivo para liberá-la. Ele atravessou o pátio. Ele parou na frente dela e olhou para o rosto dela por um momento, com a atenção específica de um homem verificando algo que importava. E então, sem preâmbulo ou anúncio, ele colocou o braço direito ao redor dela e a puxou cuidadosamente, com a consciência precisa de quem gerencia tanto sua própria lesão quanto a condição dela, contra seu peito. Ela o deixou. Ela ficou na manhã fria do pátio da cidadela com o braço dele ao seu redor, e o cheiro de campanha, frio e suor e cavalo, e a borda de cobre de sangue velho na bandagem. E ela encostou o rosto no lado não ferido do peito dele, e sentiu o coração dele ainda mais rápido que o normal, ainda carregando o resíduo de 3 dias de guerra. Nenhum deles disse nada por um longo tempo. A criança se moveu. Ela sentiu a mudança na respiração dele quando ele sentiu. A qualidade específica de quietude que toma uma pessoa. Quando ela registra algo pela primeira vez que não consegue processar totalmente. E não tenta neste momento. Nós seguramos a cordilheira, ela disse finalmente. Eu sei, seus reforços viraram a linha. Hart virou a linha. Eu gerenciei a correspondência. Não faça isso, ele disse. Ela olhou para ele. Não minimize, ele disse. Aquelas casas do norte não se movem por despachos imperiais. Eu já enviei muitos. Elas se moveram por causa do que você escreveu para elas. E como você escreveu. E o que você entendeu sobre o que elas precisavam ouvir. Ele olhou para ela firmemente. Eu vi o resultado. Eu sei o que o produziu. Ela sustentou o olhar dele e sentiu algo em seu peito que não era totalmente confortável. O desconforto específico de ser vista claramente por alguém que uma vez parara de vê-la completamente. A maneira como um membro que esteve dormente por muito tempo não fica simplesmente sem dor quando a sensação retorna. Doía um pouco, da maneira que a circulação retornando dói. Não muito, apenas honestamente. Deveríamos cuidar dessa ferida adequadamente, ela disse. Foi cuidada por um médico de campo em um acampamento de guerra. Não é a mesma coisa. Sarah Fene. Entre, ela disse. O médico do palácio levou 2 horas. Ela esperou na sala externa da ala médica e trabalhou na correspondência de despachos pós-batalha com Hart, que tinha a expressão satisfeita de um homem que acabara de ver um plano ser executado corretamente e estava se permitindo exatamente uma tarde de satisfação silenciosa antes de passar para o próximo problema. Os termos Varric, ela disse. Eles enviaram condições preliminares. Eles querem que as rotas comerciais orientais sejam mantidas. Esse é o cerne da questão. A campanha militar foi a tática de negociação no Mussomo, não o objetivo final. Eles precisavam demonstrar capacidade. O que eles fizeram? O que eles fizeram? Ele olhou para ela. O rei vai querer revisar os termos esta noite. Eu sei. Certifique-se de que o texto completo chegue à sala de guerra antes da refeição da noite. Quero lê-lo antes dele. Hart permitiu a menor versão de um sorriso. Claro, minha senhora. Quando o médico liberou Kaor, ela ainda estava na sala externa. Ele saiu com a ferida devidamente curada e o andar rígido de um homem com bandagens limpas. E olhou para o trabalho de despacho espalhado pela mesa e depois para ela. Ainda trabalhando, ele disse, os termos Varric chegaram. Quero revisá-los com você esta noite. Ele se sentou em frente a ela. Não na cadeira na extremidade oposta, mas na extremidade próxima. Perto o suficiente para que a borda da mesa fosse a única distância entre eles. O que ela notou e não comentou. Quão ruim é, ele disse. Os termos, não tão ruins quanto poderiam ser. Eles querem a manutenção da rota comercial e um reconhecimento formal da autonomia das casas orientais e da governança interna. O que é essencialmente o que eles tinham antes de Vine começar a projetar a aliança. Ela olhou para ele. O que significa que todo este conflito foi fabricado para defender um status quo que eles não estavam realmente perdendo.
Vain disse a eles que estavam perdendo. Vain disse a eles que o casamento político era um precursor da consolidação territorial oriental sob o controle de Vatus. Ele contou a mesma história em ambas as direções. Aqui, que eles precisavam da aliança para a estabilidade. Lá que Vatus precisava dela para a expansão. Ele estava explorando dois medos diferentes ao mesmo tempo. Kaor ficou quieto por um momento. E lucrando com ambos. As conexões da Guilda Comercial Oriental. Sim, ela pousou o despacho. Ele construiu o problema que tornou sua solução necessária. Essa é a forma completa da coisa. Ele olhou para a mesa entre eles e depois para o rosto dela, e ela o observou fazendo a coisa que o vira fazer apenas raramente em seu casamento. A coisa em que ele realmente se sentava com o peso de algo em vez de convertê-lo imediatamente em ação. Era mais difícil para ele do que para a maioria das pessoas. Ela sempre soubera disso. Ela apenas nem sempre tivera a energia para esperar por isso. Ela esperou agora. Eu quase o deixei fazer isso, disse Kaor. Eu sei. Não porque acreditei nele inteiramente. Porque eu... Ele parou. Sua mandíbula trabalhou por um momento. Porque acreditar nele era mais fácil do que o que a alternativa exigia. Que era olhar para o que realmente acontecera entre nós. Sim. Ela deixou o silêncio pairar. Eu parei de te ver, ele disse. Saiu seco e direto. A maneira como coisas duras e verdadeiras saíam dele quando ele finalmente as dizia. Não com suavidade, mas com a qualidade particular de um homem para quem a honestidade era uma forma de esforço. E ele estava fazendo isso. Não em um momento. Gradualmente, eu parei de olhar para quem estava ao meu lado e comecei a olhar apenas para o que estava à minha frente. Ele encontrou os olhos dela. Isso não é uma explicação. É apenas a verdade do que aconteceu. Ela pensou nos 7 anos, nas 43 funções de Estado, e nas contas administrativas, e nas noites da ala leste. Quando ela ficava acordada sabendo que a 3 portas de distância, ele já estava planejando a próxima campanha. A próxima negociação, o próximo problema. Enquanto o problema mais silencioso e persistente estava bem ao seu lado e era registrado como ruído de fundo, ela pensou nos 7 meses no norte e nas manhãs frias com a decisão, e no processo lento e deliberado de queimar a versão de si mesma que esperava ser notada. Você não foi o único que se perdeu nisso, ela disse. Ele olhou para ela. Eu passei anos me fazendo menor para não atrapalhar seu ímpeto, ela disse. Eu dizia a mim mesma que era ser uma boa rainha, que a contenção era sua própria forma de força, mas parte disso era apenas medo. Medo de que, se eu ocupasse mais espaço, você me acharia inconveniente. Ela sustentou o olhar dele sem desviar. Eu estava errada sobre isso, e isso não é sua culpa para carregar sozinho. A ala médica estava silenciosa. Lá fora, a cidadela estava voltando à sua frequência normal. O som de uma estrutura que estivera aprendendo a respiração, começando a expirar. Eu não sei o que somos ainda, ela disse. Quero ser clara sobre isso. O que aconteceu esta semana? A sala de guerra, a cordilheira, tudo isso. Foram 2 pessoas fazendo o que precisava ser feito. Não quero confundir necessidade com resolução. Eu sei disso, ele disse, mas estou disposto a descobrir. Ela olhou para ele com atenção. Se você estiver disposto a fazer o trabalho de descobrir, não a versão política, a versão real, que é mais lenta e menos confortável, e exige que você olhe para mim quando estou falando, mesmo quando o que estou dizendo não é algo que você queira ouvir. Eu te ouvi todos os dias esta semana, ele disse. Sim, você ouviu. Ela deixou isso pairar. Vamos ver se você consegue fazer isso quando não há uma guerra. Algo se moveu no rosto dele. Não um sorriso, não exatamente, mas o precursor de um. A mudança na expressão de um homem quando ele foi encontrado exatamente onde está. E descobriu que o encontro não é o que ele esperava. Esse é um padrão difícil, ele disse. Você é um homem difícil de ser casado, ela disse. Vamos chamar de proporcional. Leo Draven nasceu na primeira manhã da primavera, 8 semanas depois de Black Hollow Ridge, no meio de uma tempestade que atingiu a cidadela com a violência particular que o clima do norte reservava para as transições sazonais. Chuva forte contra a pedra, vento pelos corredores altos. O tipo de tempestade que fazia a cidadela da presa noturna parecer simultaneamente muito grande e muito contida. Ela nasceu na ala leste, no quarto que fora mantido fechado por 7 meses.
e aberto novamente e transformado em algo habitado. Ela nasceu barulhenta. Essa foi a primeira coisa. A maneira como ela se anunciou sem hesitação ou qualificação. Um som que se moveu pelas paredes de pedra da cidadela como o próprio tempo, como uma coisa que decidira que estaria presente e queria que o prédio soubesse. Kaor estava no quarto. Ele estivera lá nas horas finais. Não porque o protocolo exigia, mas porque ele não saíra quando ela lhe disse que podia. E ela estivera ocupada demais para impor a sugestão. Ela se lembrava, nas brechas entre o trabalho físico de trazer uma criança ao mundo, de ver o rosto dele. A maneira como ele parecia naquelas horas. Despido de cada camada que o império, a patente e 43 anos, sendo a pessoa mais dura na sala, haviam construído. Sobre o que quer que estivesse originalmente por baixo. Parecia, naquelas horas, um rosto que ela estava encontrando pela primeira vez, ou quase. Não o rosto de um estranho, algo mais antigo que isso, algo que sempre estivera lá sob a arquitetura. Esperando por um momento em que não houvesse mais espaço para a arquitetura importar. Quando colocaram Liel em seus braços, ela estava cansada demais para gerenciar sua expressão com cuidado. E não tentou. Ela apenas olhou para a criança. O extraordinário peso específico dela, a fúria de seus punhos cerrados, o choque de cabelo escuro e a indignação semicerrada de uma pessoa, que fora movida de um lugar quente para um frio e tinha opiniões sobre isso. E ela sentiu os 7 meses se condensarem em um único ponto de clareza. Era isso que ela construíra. Não a alavancagem política, não os documentos de Halvet ou a estratégia do Conselho, ou os reforços em Black Hollow Ridge. Embora tudo isso tivesse sido necessário e ela não os diminuiria, mas isso, este peso específico em seus braços. Esta criança em particular que cresceria em uma cidadela que conhecia seu nome. E em um império que não tinha registro de ela ter sido apagada. Isso era o que ela fora para o norte proteger e voltara para construir. Kaor sentou-se na beirada da cama e olhou para sua filha. E Sarafene observou seu rosto e entendeu algo que não poderia ter entendido antes deste ano. Antes de tudo isso, as coisas que desfaziam homens poderosos nunca eram as coisas que eles temiam. Ele passara 20 anos temendo a derrota militar, o colapso político, a fragmentação territorial. Ele se blindara contra tudo isso com força e disciplina. E o movimento implacável de um homem que acreditava que parar era indistinguível de morrer. E nada disso, nenhuma das campanhas, ou dos conselhos, ou dos avanços orientais. Atingira o lugar dentro dele que uma única pessoa pequena e barulhenta. De 8 libras e furiosa, atingiu nos primeiros 30 segundos de sua vida. O poder não era o que nenhum deles pensava que era. O poder não era o decreto que ele assinara em uma terça-feira, dissolvendo um casamento em 7 linhas limpas. Não era a voz que esvaziava salas ou a assinatura que movia exércitos. Esses eram os instrumentos do poder, a superfície dele, e podiam ser fabricados e corrompidos e virados contra sua fonte, como Vine demonstrara com precisão elegante e catastrófica. A coisa por baixo era outra coisa. Era a disposição de ser quebrado e continuar. Era a disposição de ficar em uma sala onde você falhou com alguém e dizer isso, e não recuar do que vinha depois. Era o que Sarafene vinha construindo no norte por 7 meses, quando não tinha nada além de tempo e clareza, e o lento trabalho diário de decidir quem ela era quando ninguém estava olhando. Ela não se tornara forte porque fora injustiçada. Ela se tornara forte porque se recusara a deixar que ser injustiçada fosse a última e definidora coisa que lhe acontecera. Ela está com raiva, disse Kaor. Ela está conhecendo o mundo. É apropriado. Ela tem seus olhos. Sarafene olhou para ele na luz fraca da ala leste, com a tempestade empurrando contra as paredes da cidadela e o fogo baixo na lareira. Ele parecia mais velho do que na sala do trono no dia em que ela voltou. Não diminuído, algo mais. Desgastado até algo mais verdadeiro. A maneira como a pedra parece depois de muito tempo, menos polida, mas mais ela mesma. Kaor, ela disse. Ele olhou para ela. Não desapareça para ela disse. Seja o que for que sejamos um para o outro, o tempo que levar para descobrir, não desapareça para ela. Não vou. Preciso que você queira dizer isso da maneira específica, não da maneira imperial, onde querer dizer algo é o mesmo que assinar algo. Da maneira diária. Eu sei a diferença, ele disse.
E então baixinho, com o cuidado de um homem escolhendo cada palavra. Porque as palavras realmente importavam para ele. Eu sei a diferença agora. Ela acreditou nele. Não totalmente, não sem reservas. Não da maneira que poderia ter acreditado 7 anos atrás. Antes de aprender a forma precisa e o custo de seus pontos cegos. Ela acreditou nele da maneira que se acredita em algo que foi testado. Não cegamente, mas com a evidência de tê-lo visto ser construído em tempo real, sob pressão real, quando a opção mais fácil estava disponível e ele não a pegou. Isso era o suficiente, não era tudo. Não era o final limpo de uma história onde o homem danificado se torna inteiro, e a mulher injustiçada perdoa completamente e o império se governa sozinho. Eles teriam que reconstruir cuidadosamente as relações orientais. Havia assentos no conselho para preencher e redes de Vain para desmantelar. E uma filha para criar dentro de uma estrutura política que ainda era capaz de tentar apagá-la, se tivesse a oportunidade. Havia também o trabalho mais silencioso, mais lento e menos legível do que tudo isso. De duas pessoas aprendendo a ocupar o mesmo espaço sem que uma delas se tornasse invisível nele. Esse trabalho não tinha cúpula nem resolução formal. Era apenas diário. Era apenas escolher todas as manhãs olhar. Ela ajeitou Liel levemente em seus braços, e a criança fez um som de profundo descontentamento com o movimento, e então se acomodou com o pragmatismo característico da nova vida na nova posição. Lá fora, a tempestade estava se movendo para o leste. As paredes da cidadela resistiram. Elas sempre resistiram. A diferença agora era que o que elas continham dentro delas valia a pena ser contido. Não apenas o trono e a pedra e a maquinaria do império, mas algo menor e mais durável do que qualquer uma dessas coisas. Uma mulher que retornara do norte sem nada a perder e tudo a provar. Um homem que aprendera, a um custo considerável, a diferença entre o poder que sempre conhecera e o tipo que realmente durava. E entre eles, envolta na luz da tempestade e na primeira manhã da primavera. Uma filha que cresceria sabendo que seu nome nunca esteve em questão. Em Verithus, eles ainda contam a história. Não a versão oficial, a registrada nos anais imperiais. Aqui lista a campanha Varric, a reforma do Conselho e a consolidação das alianças do Norte, sob a mão administrativa de Seraphine Vale Draven. Essa versão é precisa até onde vai. Mas a história que as pessoas realmente contam nas cidades comerciais do Império, nos salões das guarnições e pelas longas estradas do Norte, é uma história menor. É sobre uma rainha que recebeu um decreto que a apagava e escolheu não ser apagada. É sobre um rei que tinha todos os instrumentos de poder, exceto a sabedoria para entender em que ele os estava gastando, e que aprendeu a diferença tarde demais em um aspecto, e bem a tempo em todos os outros. É sobre o fato de que é a coisa mais forte que qualquer um deles já fez. Não foi a coisa que acabou com a guerra ou salvou o trono. Foi na manhã seguinte, quando a tempestade passou e a criança dormia. E duas pessoas se sentaram em uma sala com 7 anos de danos entre elas. E escolheram, com pleno conhecimento do custo, recomeçar.